Em nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que há dentro e fora de nós, peço que este trabalho seja direcionado à autodescoberta íntima e ao despertar da consciência. Que assim seja. Amém. Sintonizem com o íntimo de vocês, de cada um com você. E bebamos tudo de uma vez só. Procurar cuidar com as conversas paralelas, né? A gente, na última sessão foi bem legal, e todo mundo bebeu bastante chá e foi até o finalzinho da sessão, né? Nós conversamos bem pouco. Então, trabalho interno ao pé da letra, né? E movimentação, né? A movimentação, eu falei que eu ia dedurar aqui, né? Porque há uma tendência de ser sempre as mesmas pessoas, né? Então, se a gente puder ir olhando, né, para isso, facilita um pouquinho o trabalho, né? O fato da gente levantar, a gente vai movimentando a sessão, a energia, né, e tudo mais. A Lê não escreveu aqui, mas tem a comida no final da sessão, né? Ela vai ficar aqui para vocês, né? Eu estou de olho, o Gilberto vai começar a falar aqui. Se puderem esperar um pouquinho para a gente confraternizar, é melhor. Ok? Então, boa sessão para nós. Agora o Gilberto vai fazer a introdução, né, da nossa sessão de hoje. A glória. E vamos atrás dessa nossa glória, né? Eterna. Pessoal, boa tarde. Bom, então, nós temos uma porta aberta lá na imagem da divulgação, não é assim? Se a porta está aberta, a gente pode entrar, não é mesmo? Então, tem até uma expressão, né? Eu sou a porta aberta, não é assim? Que nem um homem. Pode até colocar mulher também, né? Para não ficar mal interpretado, né? Pode fechar. Então, essa porta aberta é a porta do Glórium. E para a gente passar ali por aquela porta, a gente precisa se sentir digno. Entendeu? Digno. Então, quando vocês estiverem diante da porta do Glórium, se sintam dignos. Né? Eu vou entrar porque eu sou digno. E tudo aquilo que falar dentro de vocês que você não é digno, vocês, ó, corta fora o pescoço. Tá? Então, essa que é a realidade da sessão de hoje. Nós vamos buscar dentro de nós mesmos, porque o chá é para isso, né? O chá é para fazer esse processo de interiorização e astralização, e vamos buscar dentro de nós esse glórium. Bom, tem um lugar físico que tem esse glórium? Ele está em algum lugar? Sim. Tá? Se nós imaginarmos a coluna, tá? A hora que a coluna está lá dentro do cérebro, a sua primeira vértebra ali, né? O seu encaixe da coluna dentro do cérebro, tem uma espécie de local que é mais ou menos assim, né? Assim no caso, né? Para cima, que é parecido com uma cela, por isso que eles chamam de cela turca ou cela túrcica, né? E na pontinha ali da coluna, essa transição que a energia faz, passando pela cela turca ou túrcica, é ali que é o glórium. Tá? Então, o glórium em nós é dentro do nosso cérebro. Né? Vocês já devem ter visto essa imagem, que é muito comum em imagens egípcias, que é o olho de Ra, ou o olho de Horus. Já viram já? E da onde os egípcios tiraram essa imagem? É um corte transversal do cérebro. Se a gente pegar aqui o cérebro aqui, fazer um corte assim, ó, e abrir ele em duas partes assim, fica certinho ali o olho de Ra. Né? Então os egípcios já sabiam disso, tanto é que mumificavam, extraíam o cérebro, extraíam vísceras, enfim, eles sabiam de todas essas coisas. Né? Então hoje a gente pode recapitular esse ensinamento. É um ensinamento muito antigo, tá? E a gente pode recapitulá-lo. É claro que para atingir o glórium tem o filtro, né? Sempre tem o filtro. Porque
O filtro é que faz você se sentir digno de chegar até o glória. Então, nós vamos ter aqui uns 40, 50 minutos de música para a gente passar pelo filtro. Esses 40, 50 minutos de música é justamente todos os acusadores, né, porque existe um acusador dentro de nós, todos os acusadores dentro de nós falando, você não pode, você não tem direito, você vai fazer isso mesmo, onde já se viu, né? São poucos que chegaram até aí, e você vai falar assim, vocês são poucos, mas eu vou também. Entendeu? Só o fulano de tal, o ciclano, o mestre tal que chegou até aqui. Bom, mas se ele chegou, ele abriu o caminho, então também posso ir. Entendeu? Então esse é o glória. Qualquer coisa, sentimento, pensamento, atitudes, memórias, arquivos, qualquer coisa que abrir, você queima. E fala, aquela porta é minha e eu vou para ela. Essa é a determinação que nós precisamos ter para encontrar a nossa mestria. Tá? Se nós queremos a nossa mestria, nós precisamos mirar aquela porta lá, igual está na imagem que foi colocada lá na divulgação. É claro que aquilo é só uma imagem, né? Mas vamos pensar assim, mirar o glórium e falar, eu vou até o glórium. E depois do glórium? Ninguém sabe. Não dá para passar. Né? Eu já tentei várias vezes, mas não dá para passar. Segundo a Helena Blavatsky, nem os maiores deuses do cosmos podem passar pelo glórium. Supostamente, é claro que a gente não tem certeza, porque ninguém passou, então não dá para contar, não é mesmo? Mas supostamente, o que tem depois é o imanifestado. Tá? Se é que existe essa palavra depois do glórium, né? Não existe essa coisa de falar antes ou depois. Porque no universo a gente tem essa sensação de que alguma coisa é antes, alguma coisa é depois, mas não, isso não é real. É tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, se a gente olhar para o Big Bang, está acontecendo agora. E o fim do universo está acontecendo agora também. E toda a nossa jornada está acontecendo agora. Então, é muito importante confiar nessa capacidade que nós temos dentro de nós. Que nós temos uma capacidade absurda dentro de nós. Absurda. Que vai dar tudo certo. No meio do caminho, as nossas condições humanas nos colocam empecilhos, dificuldades financeiras, de relacionamento, de doença, sei lá. Qualquer coisa que aparece no meio do caminho é o filtro para que a gente chegue ao nosso próprio glória. Então, esse filtro precisa ser bem compreendido, precisa ser bem trabalhado. E a sessão de hoje é uma oportunidade da gente fazer essa conexão com nós mesmos, compreender bem o nosso filtro e fazer uma experiência de chegar até o glória. Tá? Vai depender muito de cada um de vocês. Cada ser é um ser. Tá? Minha parte é instruir. A de vocês é pegar a instrução e praticar. E aqueles que conseguirem ter um vislumbre do glória, pode um dia entrar ali e viver dentro do glória, permanentemente. O que seria viver dentro do glória permanentemente? É se tornar um Cristo em si mesmo, um Horus em si mesmo. Tá? Então, esses habitantes, né, que a gente às vezes comenta com vocês, são os mestres que vivem em outras dimensões. Esse mestre é da quinta dimensão, esse é da sexta. Por exemplo, os pleiadianos são de quinta dimensão. Né? Os sirianos são de sexta dimensão. Então, eles já galgaram níveis e se aproximaram do que a gente chama de glória. E nós estamos aqui fazendo o nosso papel de também ir conquistando esses níveis para poder nós também chegarmos lá. Tá? Mas tem uma coisa muito interessante. Aquele que chega ao glória é quem desceu do glória. Não é interessante isso? Aquele que chega ao céu, vamos usar uma linguagem mística para ficar fácil, né? Aquele que chega ao céu é quem desceu do céu. Então, qual que é o único e verdadeiro, né, Filho de Deus? O íntimo. Então, ele de fato vem dessas dimensões superiores e depois ele pode retornar. No momento que ele retorna, ele faz o trabalho de limpeza. Então, lembre-se que aí dentro de vocês, o Ítalo colocou de uma forma maravilhosa, assim, muito, muito bem colocado. Lembre-se que dentro de vocês tem um íntimo, que é o Cristo dentro de cada um de nós. E ele vai fazer esse processo de conduzir vocês pelo caminho.
pouco a pouco vocês vão percebendo que essa estratégia que nós estamos usando de morte e ressurreição vai eliminando toda a sujeira e vai deixando apenas e tão somente o íntimo. Então, seja homem ou mulher, quanto mais esse homem e mais essa mulher se aproxima do seu próprio glória, mais acontece o quê? Mais o seu íntimo está se manifestando. Tá? E aquela sujeira toda que a gente chama de ego, elemento denso, essas coisas vão sendo eliminadas. Mas essa é uma decisão. Inclusive é uma decisão diária. Eu tomo essa decisão diariamente. Se eu quero esse caminho ou não quero. Então, aqueles que estão aqui hoje, viram lá a imagem, sentiram no coração que era o dia de estar aqui hoje, né? Viram a divulgação, entenderam o que isso significa e querem viver essa experiência. Tá? Essa experiência, então, é uma experiência que pode se tornar permanente. Nesse momento vai ser uma experiência que vocês vão ter de o quê? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Né? Então, a expectativa é que no ponto alto da sessão, muitos encontram o seu próprio ponto ótimo, né? Que é o glória. Essa é a expectativa. Mas caso a gente queira permanecer nessa frequência eternamente, nós precisamos trabalhar as nossas energias internas. Isso é básico, fundamental. Tá? E eliminar os nossos defeitos. Isso também é básico, fundamental. E se a gente consegue fazer isso, né, se a gente consegue fazer essa movimentação de energia e eliminação dos defeitos, então o glória se torna o nosso direito, nossa herança. Bom, feito isso, nós podemos ensinar os outros. Então está chegando a hora, está chegando a hora de vocês também. A minha hora está aqui, estou conversando com vocês, estou instruindo vocês. Né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um rapaz que está em Curitiba, falou: Gilberto, eu preciso levar você para tal lugar, não sei o quê, recebi essa informação e tal. Falei: ah, é? Tá bom, beleza, vamos, estamos juntos. Então, é assim, chegou a hora dele. Eu não precisei falar nada para ele. Ele recebeu, pum, de cima para baixo e falou: ó, é isso aqui que você precisa fazer. Então vai chegar a hora de vocês também. Em algum momento da experiência de vocês vai chegar a hora do terceiro fator, quer dizer, trabalhar pela humanidade. E daí não precisa o Gilberto falar. O Gilberto é um homem do mundo, não preciso falar nada para vocês, ó, vai e faz tal coisa. Não tem necessidade. A não ser que você me perguntar, daí eu posso até falar. Mas se não perguntar, não vou falar. Mas se você receber no seu coração, ok, é a sua vez. Como que você vai fazer? Não sei. É do seu jeito. Tá? Porque uma das coisas que a gente precisa ter, inclusive essa foi a minha prova da sessão passada, é confiar que o outro é capaz. Essa foi a minha prova. Eu dei uma escorregadinha lá. Mas agora eu não escorrego mais. Por quê? Porque eu já passei pela prova, me recuperei, eliminei o elemento que estava me contaminando nesse sentido, e agora eu confio plenamente que vocês vão conseguir. Cada um de vocês é capaz. Cada um de vocês pode fazer tudo o que eu fiz até agora e muito mais. Tá? E nem fiz tantas coisas assim ainda. Né? Compreendi muitas coisas do meu próprio universo aqui de dentro. Mas ainda tem bastante coisa ainda para fazer. Então todos nós somos capazes. Vocês também são capazes. Tá? E é isso que vai, de alguma forma, movimentar vocês hoje. Essa força de vontade, no qual a gente precisa trabalhar com o elemento da uma vontade. Né? Essa coisa do desejo, né? Ficar desejando as coisas do mundo, não que elas não são importantes, mas em termos de ordem de prioridade. Né? Qual que é a prioridade? Olha, é muito importante eu ter uma casa, um carro, roupas, etc. Lógico que é. Mas e a minha prioridade? Qual é? Prioridade é só uma. Se tiver duas, já não é prioridade, vocês concordam? Então, a minha prioridade é reconquistar a minha alma. A minha prioridade é a ascensão. Todo o resto vai vir por acréscimo. Mas essa é a minha prioridade. Minha prioridade é ensinar o meu próximo, porque eu sei que assim eu caminho também. Então, esse trabalho interno, quando ele é colocado como prioridade dentro da nossa vida, aí ele faz movimentos muito interessantes. E nós vamos sendo ajudados. Estava comentando com a Letícia que eu recebi a visita do mestre Hilarion. E ele chegou, ele tem um raio verde muito bonito assim, né? E falou: Gilberto,
né? E, ó, você precisa usar o decreto morte e ressurreição assim, assim, assim. Eu falei que interessante, ele veio me falar do decreto que eu mesmo trouxe para o mundo. Né? Mas ele foi um emissário de Deus para mim. Né? E imediatamente, do jeitinho que ele falou, eu estou fazendo. Por quê? Porque ele veio me orientar. Então, Deus está mandando o tempo todo pessoas para orientar a gente. Seres, que nem nesse caso, eu tive a dádiva de encontrar com ele. Né? E ele me dá essa orientação. Mas vocês têm pessoas que vocês estão conversando, de repente a pessoa te dá uma dica, você fala, opa, você está com o alerta ligado? Tá, então vou fazer, peraí, então isso aqui está valendo para mim, senti que no meu coração que é o caminho. Tá? Então é muito importante vocês estarem intensamente conectados com o eu sou o que eu sou, que é esse botãozinho de ligar aqui dentro. Tá? A hora que liga, aí eu sei o que eu preciso fazer. Tá? Então, deixo essa dica aí para vocês, para a gente começar a sessão, né, de vocês se conectarem aqui com o eu sou o que eu sou, e deixar a sessão seguir, e coloca aquela imagem daquela porta lá e fala, não, eu vou para o Glória e ninguém vai me tirar desse direito. Tá? E qualquer um, seja pensamento, sentimento, até pessoas vêm e interferem no nosso padrão vibracional jogando uma tristeza, uma depressãozinha, uma chateação, uma reclamação, e se a gente compra a ideia, a gente sai da nossa perspectiva. Se manter na sua perspectiva espiritual não é egoísmo. Se manter na sua perspectiva espiritual é o seu direito. Tá? É isso aí. Tá? Então peguem firme. Então daqui mais ou menos uns 40, 50 minutos aproximadamente, a gente vai fazer o exercício. Esse exercício ele vai fazer um alinhamento dos chakras, os nossos chakras, né? E vai fazer uma integração com o coração. Já dá para entender, né? Por quê? Todos os meus chakras trabalhando em unissono, né? Em unidade com o coração, com o íntimo. Então, depois, né, o exercício continua, que a gente vai fazer uma integração de outros chakras que são considerados além do corpo físico. Chakras cósmicos, do próprio universo. E concluindo esse exercício, a gente conclui com o Glória, e daí a gente fica na frequência do Glória até o final da sessão. E vocês vão vasculhar dentro de vocês o que esse exercício proporciona para vocês. Tá? Então daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Então, até lá. Ô Gilberto, só uma dúvida. Quando o elemento vem, então, não é que faço uma renúncia, eu tiro o foco dele e foco no objetivo. É a mesma coisa, né? A renúncia já seria, então, focar no... Isso. Se eu estou renunciando a algo, eu estou querendo outro algo. Né? É por isso que esse caminho, né, que nós ensinamos é o caminho da renúncia. Então, muitas ofertas são feitas para nós. Muitas ofertas. E a gente, de repente, pega essa, pega aquela e acaba se desviando do nosso próprio caminho. Então, por isso que esse caminho é o caminho da renúncia. Olha, mas isso? Não. Renuncio. E esse aqui? Não, renuncio. Esse aqui, renuncio. Ah, esse caminho? Não, esse eu vou. Esse é o meu íntimo, está me encaminhando para mim. Tá? Então, todos os recursos que vocês lembrarem de cabeça, pode usar. Renúncia, o Ponopono, as chaves, né? Se de repente você sentir que a chave vai vir na sua mão, você cata ela. Esse é o direito. Essas chaves são de dois grandes seres cósmicos. Eles estão presentes na sessão de hoje. Ômega e Alfa. Nós vamos conversar com eles hoje. Tá? E vocês vão conversar com eles aí dentro. Então vocês têm, no momento que eles falam, ó, agora pega a chave. Você segura firme. Que essa chave aqui ela é forte. Segura bem firme. E não abre mão, por nada. Porque esses elementos das trevas, eles querem por qualquer lei que quando você pega a chave, que você abra a mão. E você não abre. Se você quiser ficar segurando fisicamente, pode também. Tá? E daí, a hora que o seu íntimo fala assim, ó, atinge ali, você vai e gira assim. Tá? Acabou. Aquele já era. Tá bom? É assim que funciona. Então, até daqui a pouquinho.
pessoal, então chegou a hora do nosso exercício. A natureza está participando, viu? Então, a chuva e os elementais da natureza participando da festa. Ó, para aqueles que quiserem, pode ficar sentados, tá? A gente vai esperar o pessoal que está no banheiro chegar e a gente já começa, tá bom? Dá uma olhadinha no vizinho aí para ver se tem alguém no banheiro. Todo mundo aí? Tá? Podemos começar? Bom, então o exercício é livre, tá? Para quem quiser fazer. A orientação que nós recebemos é que eu falo, vocês falam na sequência. Tá certo? Dessa forma, se caso vocês quiserem fechar o olho e aproveitar bem a experiência, também é válido. Se quiserem ler, está tudo bem. Tá? É do jeito que vocês acharem melhor. Muito bem, então nós vamos começar. Então, esse exercício é para que nós atinjamos, né, o nosso próprio glória. O primeiro exercício é o alinhamento dos corpos internos. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo do Pai interno. Eu sou o corpo do Pai interno. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta essas palavras agora dentro de vocês, entrando camada por camada. Primeira camada, corpo físico. Segunda camada, corpo vital, nossa própria energia. Terceira camada, o corpo astral, nossas próprias moléculas. A quarta camada, o corpo mental, nossos próprios átomos. Entrando dentro dos átomos, corpo causal. E mais para dentro, espiritual. E mais para dentro, Pai interno. Atingindo o eu sou o que eu sou. Muito bem, nós já temos condições de dar sequência. Tá? No verso da folha, nós temos o exercício da unificação do chakras. Então é chamado exercício do chakra unificado. Esse exercício foi ensinado por Serapis Bey. E é o exercício que nós vamos fazer aqui. Esse exercício está em um manual para a ascensão. Tá bom? Então, começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra do coração unificando. Eu sou o chakra do coração unificando. O chakra da garganta com o chakra do plexo solar. Com o chakra do plexo solar. O chakra frontal com o chakra da alma. Com o chakra da alma. O chakra coronário com o chakra da base. Com o chakra da base. O chakra alfa com o chakra ômega. Com o chakra ômega. O oitavo chakra com o chakra dos joelhos. Com o chakra dos joelhos.
Esclarecendo, esse é o nível planetário, conexão Melquisedeque. Passando ao próximo. O nono chakra, com o chakra dos tornozelos. Esse é o nível do Sol, conexão Micael. Sinta a conexão. Seguindo, o 10º chakra, com o chakra dos pés. Esse é o nível do sistema solar, conexão sistema de Horus. Nesse momento, a nossa consciência é a consciência do sistema solar. Vamos avançar. Eu sou o chakra do coração. Em conexão. Com o chakra 11. Sinta a conexão. Esclarecendo. Esse é o nível da alma grupal. Conexão estrela Alcione e os 7 sóis do grupo local. Ok, podemos seguir. Eu sou o chakra do coração. Em conexão. Com o chakra 12. Esclarecendo, esse é o nível crístico, conexão estrela Sirius, centro espiritual da galáxia e toda a sua manifestação. Ok, temos permissão para seguir. Eu sou o chakra do coração. Em conexão. Com o chakra 13. Esclarecendo, essa é a presença Eu Sou, conexão super aglomerado de galáxias. Ok, temos permissão para seguir. Seguindo. Eu sou o chakra do coração. Em conexão. Com o chakra 14. Esclarecendo. A fonte. Conexão ao universo multidimensional. O todo que é. Podemos concluir assim. Eu sou o que eu sou. Aguarde os instantes. Sinta essas palavras fazendo essas conexões. São diversas conexões que estão sendo feitas dentro de vocês. Muito bem. Aí nós temos uma conclusão para atingir o glória, o objetivo da instrução de hoje. Então vamos a ele. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou glória. Eu sou o que eu sou. Sinta essas palavras. Sinta. De novo. Eu sou o que eu sou. Eu sou glória. Eu sou o que eu sou. Vai mais para dentro. Dentro de vocês. Na direção do coração. Na direção do íntimo.
chega até o templo, dê os 7 pães e peça a sua bênção. Podemos concluir assim. Ok, foi concluído então. Tudo certo? Ó, podemos seguir então, concluindo o exercício dessa forma. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou glória. Eu sou glória. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Parabéns. Funcionou. Agora então, vocês seguem na sessão na frequência do glória. Ok? A Alice sempre falou ufa, né, na última sessão. Cada sessão um ufa, né? O Airan sai com essas dessas. Não passa o aperto dele, ufa. Todo mundo bem? Risamos, foi forte, né? Intenso. Estou bolando uma história aqui, tá, gente? Para colocar tudo isso aqui dentro. Todo mundo fala assim, ó, o nosso trabalho, né? Mas eu vou dar um jeito de falar ainda de um jeito diferente. É isso aí. O Gilberto trouxe no início, né, sobre o íntimo. E eu tenho mais experiências de adolescência e de infância. Eu ficava encantado como as coisas ganhavam forma. E eu não conseguia enxergar como aquilo estava acontecendo, né? O que tinha além, né? Porque era muito raso, né? Então, o nosso corpo, né? Pai, mãe, uma célula única, uma unidade. E ela começa a se derivar, se multiplicar, dividir, né? De maneira exponencial, 2, 4, 8, por aí vai. 16, né? Então toda essa inteligência, toda essa consciência, ela está ali. E ela vai se manifestar aqui na forma. Um outro exemplo é o Sol. Ele começa com um elemento, né? E essa essência está lá, né? Então, esse caminho interno do íntimo, o Gilberto falou de confia, acredita, né? E um dia eu ouvi, né? Se nós não acreditarmos em nós, quem vai acreditar? Porque até o outro, né? A gente vai fazer algum trabalho, alguma coisa, né? Se eu não confio, não acredito em mim, até para o outro acreditar fica mais difícil, né? É importante essa estrutura, essa segurança. Então, a lei trouxe sobre falar sobre o trabalho, né? O porquê estamos aqui, né? O Leandro trouxe uma experiência que ele se emocionou, eu me emocionei com a história dele, né? Que é esse glório, né? É se conectar com esse íntimo, né? Nos acharmos internamente. Porque as respostas estão aqui, né? Até no elemento denso, até no ego, lá está a consciência. Tem uma origem, tem uma criação. Nesses aspectos da dualidade, de bem e mal, certo e errado, né? Existe a experiência. E em toda experiência há a expansão de percepção, há a expansão de consciência. Né?
Então, com jeitinho, com paciência, com calma, né, olhando para dentro, a gente vai se achando. Isso diz muito, né, do que, por que estamos aqui hoje, né, fazendo as nossas próprias escolhas, né. Acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Isso é um compartilhar mesmo, né, não é uma posição, algo que o Gilberto trouxe também do íntimo, não é um ensinamento, é um compartilhar, porque uma oferta das minhas experiências, né? Se todo mundo aqui, né, nesse potencial, não tem como, eu olho para mim, né, e quanto à unidade, eu vejo tanta gente aqui em mim, porque nos espelhos, né, eu me reconheço, né, mas somos um quanto a essa unidade. Então, mesmo que seja para dentro, para esse contexto de individualização, nós vamos enxergando essa unidade, né, e não tem como, não é inseparável, né. Então esse íntimo, né, também nos liga a essa unidade, a esse todo. Então eu quero encerrar aqui, é um compartilhamento. A Lê falou aqui sobre ferramentas, né, o jejum e o chá. Eu vou compartilhar também, a partir das minhas experiências, coisas que eu acho interessante, né? A atuação do chá como uma ferramenta multidimensional. A ayahuasca, quando age no nosso corpo, né, ela age nos corpos, né? E então, quando nós tomamos, ela age no nosso físico. Ela estimula a criação de novas sinapses, né? Então, é um rearranjo estrutural do cérebro, é uma mudança de arquitetura do cérebro, e isso é físico, isso acontece. Não tem como negar, assim, hoje a ciência, né, bateu o martelo, acontece, não consegue explicar ainda, mas isso foi constatado, é um fato. Então, nós que vamos tomando, nós entendemos, né, um pouquinho mais além por que isso acontece. Então, nós vamos trabalhando energeticamente, né, nós vamos trabalhando em outros corpos também, e no início nós não entendemos direito o que vai acontecendo. Com o tempo, né, com um pouquinho de persistência, né, às vezes, o tempo de cada um, né, mas a gente não consegue prosseguir. Mas com um pouco de persistência a gente vai pegando o jeito da coisa, né? E na história de recapitulação tem coisas que é como andar de bicicleta, né? A gente vai lembrando. Então o chá como ferramenta, né, é algo glorioso. Aqui não tem como precificar, quantificar determinadas curas que nós conseguimos na nossa vida, né? Carregamos bolas de ferro, existências muitas vezes sem conseguir resolver. E então, a cada nascimento, uma oportunidade, né? E o chá também é uma oportunidade para nós. E aí também o jejum, né, como ferramenta, uma ferramenta também de reconfiguração do nosso corpo, né, todo esse processo, saindo de zona de conforto, né, eu brinco que entrar nesses processos é escolher ir no hospital conscientemente, né, porque é desconfortável, né, como a gente ter um machucado e ter que levar uma anestesia, ter que fazer uma sutura, porque a gente sabe que é o melhor para nós, né? E a gente sabe que essa dor vai passar e vai ser melhor, e a gente não vai carregar aquela dor para frente, uma sequela, né? E então, por essa consciência, né, nós encaramos, né, esse trabalho interno, né? Que é trabalho mesmo, é dedicação, é esforço. E o jejum ajuda demais, né? Eu tive uma experiência, né? Vamos falar assim, quando essa parte mais física, assim, né? Eu sou criança, né? Tenho outras memórias que eu fui acessando.
essas memórias celulares, essas reconfigurações, né, que a Letícia sempre veio falando, o Gilberto, né, eu, no meu jeito de ser, né, por não ter acesso às informações materiais, né, mas internamente por outros caminhos. Então são oportunidades de transformação, né, esse é o resumo, né, nós queremos bem-estar, estamos cansados, né, pelo menos eu estou, ou senti que deu meu tempo de estados de sofrimento, né? Quero despertar, quero encontrar essa glória, essa felicidade, a consciência. E essas ferramentas, né, oferecem essa condição, essa oportunidade de transformação. Então, vamos precisar sair de algum lugar, ir para outro, deixar algumas coisas, né, renunciar. Mais uma ferramenta, né, a renúncia. E para encerrar, né, tudo isso acontece de maneira colaborativa. Eu escutei na reunião o Gilberto falar, né, da proposta do trabalho, de somarmos esforços, né? A gente não tem em si uma finalidade lucrativa e toda colaboração é uma soma, né, para que cada um consiga colher o fruto dessa árvore, né, esse fruto interno. Então, um pouquinho de cada um, né, ajuda a criar esse meio para que a gente possa se manifestar, né. Nós temos, só reforçando, né, todo mundo sabe, né, eu estou falando essas coisas aqui, mas de casa, mas o óbvio, né, em determinados momentos precisa ser comunicado. Nós temos reparos, né, toda a estrutura tem custo energético, né, tem custo financeiro, né, precisa de uma sustentação, né, uma ancoragem. Então temos vários trabalhos para fazer. Quem quiser chegar aqui nos mutirãozinhos, né, e eu sou livre, assim, se quem tiver disponibilidade, dia de semana, porque é difícil ajustar às vezes as rotinas, né? Eu tenho um tempo aqui, um tempo ali, tem determinadas atividades que dá para vir aqui fazer em segurança, sozinho, né? E no ritmo interno de cada um, né? Em alguns momentos isso é até cura, né? A gente criou a história do cavar buraco aqui, quanto esse cavar buraco ajudou em alguns momentos, né? Mas dia 2 nós temos um mutirão, aí é geral, é coletivo, né? É muito gostoso, é alegre, é gratificante. Não esqueço dessa história dos íntimos, do se encontrar, do acreditar. O Chum nunca pegou uma colher de pedreiro, construiu um fogãozinho. O André inventou a porta do banheiro e saiu de lá, né? Eu sou a gambiarra. Mas a gente enxerga as frequências que estão aí, né? E a gente vai achando que está dentro da gente aqui. A gente dá um jeito de resolver, né? Já renunciei. A criatividade, né? Foi uma criatividade. A gente fez o melhor com o que tinha naquele momento, com bom ânimo, né? E sem resmungar, sem ficar punindo e julgando, né? Só fez. E estou reforçando essa frequência porque foi muito do que eu tentei vibrar lá no início, né? E também reforçando um pouco do porquê estamos aqui, né? Pelo menos para mim. E é uma frequência que está ganhando cor, nuances, né? Com as crianças. Eu vejo o Airan, a Isis, e quando eles reconhecem, eles aprendem algo, eles se desenvolvem, né? E eles tomam consciência daquilo e autonomia, a gente fica feliz, né? Aquilo só preenche, né? E eu fui reconhecendo uma frequência que era natural, que é natural, né? É de ver os meus irmãos aprendendo, se reconhecendo, e como os filhos, né? A gente tropeça, a gente erra, né? E filho, né? Nos erros deles, se a gente for olhar a parte financeira, né? Gera prejuízo, não sei o que, tal, né? Mas o que a gente tem de crescimento interno, de expansão de consciência, de abundância,
E então eu me tornar consciente de novo dessas frequências que só é, né? Não tem como expressar, né? Mas quando a gente está junto no mutirão e a gente vê o potencial de cada um, é um momento que essas frequências estão atuando, né? E o quanto a gente consegue levar isso para as nossas vidas, e a partir dessa frequência, dessa essência, eu vou dar conta de mim, né? Quanta má vontade a gente já acordou com um copo de chá e feitio, né? E mutirão. E essa firmeza para encarar, né, o que a gente vive na vida. E a gente ganha um fôlego, né? Então esses trabalhos, por mais que quando eu olho para a rusticidade do Ayacer, a gente sabe que quando a gente bebe um copo de chá, não necessariamente a gente precisa de um templo externamente cheio de ouro, ou, né? Qualquer lugarzinho, né? Aprender com o índio mesmo, né? O índio faz a cunha de barro dele, um foguinho, uma seta malemar, um cipózinho dele, cozinha, bebe um copão, está lá na natureza, e o templo dele, o templo interno. E nós que estamos aqui, nós conseguimos entender a grandeza disso aqui, porque é interno, né? Muitas coisas simples, né? A gente indo nós acompanhamos, né? Banheiro, né? Às vezes uma escassez de recurso material, mas a abundância interna sempre teve, porque senão nós não estaríamos aqui. Porque foi colaborativo, é através de muitas mãos. E não é muitas mãos olhando pela gente aqui, né? O Gilberto traz os mestres, é muita gente, é muita coisa, é muita misericórdia. O Gilberto falou, né? Nós estamos, é um planeta misericordioso. Não sei se vocês observam, né? Qualquer coisinha para chegar até a gente. Eu conto lá as coisas que a gente come, um pé de rúcula, que é uma das coisas mais rápidas, é 30 dias, gente. A luz do sol para chegar até aqui viaja, sei lá, 8 minutos, né? Então, a complexidade, o tanto de coisa que é movido energeticamente para nós nos manifestarmos, para nós nos expandirmos, é porque tem muita sustentação, né? Tem esse cara, esse sol, né? Tem muita misericórdia, muito apoio. E muitas vezes nós nos perdemos em estados de sofrimento, né? Falo por mim. E não conseguimos enxergar essa misericórdia que está todo dia. Aqui, nós negamos, né? A mãe, o pai. E na última sessão eu comentei, né, de a gente encontrar esse lado, um aspecto, né, raso, esse lado positivo dentro da gente, para fazer o balanço. Se nós não conseguirmos, né, equilibrar, fica um pouco mais complicado para mexermos nos nossos elementos, né? Para nos conectarmos com o íntimo, né? E esse balanço, na verdade, é esse fortalecimento, né, com o íntimo, né? Essa fé. Eu falo que eu não tenho medo na frequência da fé. Eu olho para dentro, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. Mas é na frequência da fé, não na frequência dos elementos. Quando a gente se propõe a fazer algo, né, a gente não reconhece as frequências dentro da gente, a gente cai. Pode citar, né? Vaidade, orgulho, prepotência, isso, aquilo. Mas se a gente acha a fé, esse íntimo dentro de nós, né, que essas respostas estão dentro da gente, uma mágica acontece. E depois, quando isso vai acontecendo, e falo, nossa, isso é tão real, isso é tão palpável, mas é uma prática, né? Mas é real, pelo menos para mim. Então é isso, gente, quero finalizar com a fé, né? Com esse rastro energético de conexão com o íntimo. E é isso, falei demais, tá?
Agora o Gilberto vai finalizar com Glória. Com glória. Com a Glória. E eu me achei, foi bom. Foi bom, tá bom. Eu já estou pensando até em me aposentar. Aí, ó, tá falando bem. Tá. Boa noite, né? Boa noite. Ele já tá falando bem, não tá? Então, já posso até me aposentar, né? Pessoal, então, uma sessão muito boa, né? Muito produtiva, pelo menos eu senti aqui, né? Na minha experiência, muito produtiva. E o exercício funciona, podem levar para casa, podem fazer outras vezes, né? É um exercício que vai colocar vocês em contato com essa vibração do Glória. E nessa vibração do Glória, algumas coisas acontecem, coisas que parecem milagres, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação aí dentro de vocês, mas eu aqui na minha experiência, eu tive umas sensações de milagres acontecendo, assim. Coisas assim, incríveis mesmo, fantásticas. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, eu sei que já adiantou bastante na hora, né? E depois eu abro para as perguntas, caso vocês queiram. Se alguém tiver com horário para ir embora, tá tudo bem, tá? A gente abre o portão lá e pode ir. Desde que esteja bem, né? Tem a vibração já baixou um pouquinho, né? Porque sair também assim, nesse estado que a gente chama de borracheira não é legal. Então é bom deixar a vibração voltar para a Terra, vamos pensar assim, né? Então, aproveitando esse gancho de voltar para a Terra, hoje a gente pegou a nave de novo, né? E fomos fazer outra viagem. Até brinquei com o pessoal, né, que eu cheguei aqui e falei, e aí, tá pronto para decolar? O pessoal começou a dar risada, né? Então, porque assim, a gente tem nave, a gente usa, não é mesmo? Por que não, né? Igual você tem um carro e não usar o carro. Você tem nave, você usa. Então, numa fase do processo de ascensão, né, é assim, os elementos densos se aproximam da gente e a gente passa muito mal com eles, né? E daí o que a gente quer fazer? Que eles se afastem, sai daqui, esse tipo de coisa, né? Renuncio, vai dando um jeito daquilo se afastar. Chega uma hora do seu processo de ascensão que eles não querem mais saber de você. Assim que eles aproximam, eles morrem. A própria presença elimina eles, queima eles, né? Então seria mais ou menos como um elemento denso se aproximando do Sol. Ele queima, acabou. O Sol não está nem preocupado, né? Simplesmente queimou, acabou. Então esse é um momento da iniciação, que isso acontece depois da quinta iniciação, tá? Que já recebe o título de mestre, né? E daí aí nós passamos a fazer o quê? Garimpar. Nós precisamos ir em determinados lugares, em determinadas situações e garimpar para achar aquilo que é nosso, porque eles não vão oferecer. A primeira parte eles ficam ali se oferecendo. Por quê? Porque tá fácil, né? Tira a energia dele facinho, não? Joga aqui uma invejinha, joga ali um orgulhozinho, tal, uma cobiça, já puxa, já pega, já tira, né? Mas tem uma fase que não é bem assim. Tem uma fase que eles não se aproximam porque eles se queimam, né? Eles não aguentam mais aquele iniciado ou iniciada. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Então daí nós precisamos ir atrás desses elementos, fazer o garimpar. É o que o Mestre Samael chama de o lado oculto da Lua, né? Então o lado visível da Lua é esses que estão aqui. Então aqui é a nossa disposição, né? Fiquei nervoso, fiquei bravo, fiquei, sei lá, senti um desejo, né? Senti orgulho, cobiça, inveja, sei lá, qualquer coisa, esses aqui estão por aqui, né? E esses aí são os que vão caindo conforme o iniciado vai chegando nas suas iniciações. E quando ele chega ali na sua quinta iniciação, a maioria desses caiu, tá? Aí quando vai para a sexta iniciação, aí a gente precisa fazer o processo de garimpagem, né? Aí eles não se aproximam mais, eles ficam lá e aí nós temos que ir atrás deles. Então eu estou explicando isso para vocês porque isso foi exatamente o que nós fizemos, né? Eu e mais 5 pessoas, a gente foi até Sirius B. E uma coisinha que na sessão passada eu vi Sirius B com uma tonalidade marrom e eu chamei ela de anão marrom. Mas ela não é. Pela literatura científica, ela é uma anã branca, né? A literatura científica, ela recebe essa denominação de anã branca.
Então a anã branca é uma estrela que explodiu, ela virou uma nova, né? Então uma supernova explode, e daí fica só um núcleo denso, né? Esse núcleo denso, ele orbita o Sirius A. Então o Sirius A é uma estrela bem grandona, linda, uma das mais brilhantes do céu. E Sirius B, então, recebe a classificação de anã branca e orbita ali o Sirius A. Então, o nosso objetivo, né, ao entrar na nave e fazer a proposta de encaixar o Glorion, era para ir lá em Sirius B, porque tinha umas coisas que a gente precisava garimpar lá, né? E dá muito trabalho para chegar lá. Gente, nossa, essa é a história que eu acho importante contar. O pessoal está achando que a peneira do jejum é fina, né? Não é mesmo? Que vai peneirando, e começa a apurar daqui, começa a apurar de lá. Para chegar em Sirius B, a peneira é muito fina, muito fina. Para chegar em Sirius B, é necessário ter realmente o cajado do mestre, aquele que faz assim, ó. Ele é lindíssimo, assim, todo cravejado de diamante, assim, né? E esse só se conquista, quem sabe, por meio da energia sexual, tá? É o cajado aqui, a coluna, assim, faz o desenho da cabeça certinho, né? Bom, então eu me preparei para essa sessão, porque na sessão passada eles me pegaram e eu dei uma escorregada. Aí me preparei devidamente para essa sessão, falei assim, nessa sessão vocês não me pegam mais, né? Então, um dia foi da caça, outro do caçador, vamos pensar assim, né? E hoje não tinha o que eles faziam comigo. Não tinha, eles não conseguiam mexer, não conseguiam chegar perto de mim hoje, né? Que daí a coisa já pegava para o lado deles. Mas ainda assim tinha os guardiões, né? Então, conforme nós fomos avançando, os guardiões de Orion são difíceis mesmo de lidar com eles são fortes mesmo, né? E daí a gente, no processo de passar pelos guardiões de Orion, aí nós utilizamos as chaves. Por isso que eu falei para algumas pessoas, assim, gente, ó, usa a chave, né? Então nós temos a chave preta aqui e a chave branca representando ômega e alfa. Então ali a gente precisa passar com essas chaves mesmo, tá? Aí mais para frente tinham outros guardiões, né? Aí nesses outros guardiões eles vão perguntar quais são os símbolos que a gente tem. Todos nós temos símbolos. Daí o guardião falou assim, mostra a sua mão. Daí eu mostrei a minha mão, né? Daí tinha um pentagrama na minha mão, né? Igual na conjuração, né? É assim? O pentagrama que tem na minha mão direita, então eu mostrei. Aí eu falei para ele, olha aqui também. Aí o meu pentagrama também estava na esquerda. Quer dizer que, né, os dois estão em equilíbrio. Então os pentagramas estavam na mão. Daí ele falou, e a chave? Aí eu mostrei a mão direita e a mão esquerda. Então a chave estava lá também. Essas chaves do jeitinho que está aqui. Chave branca, chave preta. Daí ele falou assim, tá. E os cajados? Eu falei, está aqui, né? Durante a semana, Isis me preparou, né? E me trouxe o primeiro cajado, né? Todo lindo, cravejado de diamantes. E depois, numa segunda etapa, ela me trouxe os outros dois. Então, veio os três, né? Então, o trismegisto estava ali, né? Naqueles 3 cajados. Apresentei os 3 cajados. Aí o guardião falou assim, cadê o cetro? Daí eu falei, epa! Daí eu falei assim, só em janeiro, depois do jejum. Aí, como é que passa pelo guardião? Esse é um detalhe que eu vou contar para vocês aqui. Essa é a coisa de Deus, é o milagre. Meu pai interno me transferiu para o futuro. E me colocou naquela posição com alguns anos à frente. E eu tinha o cetro. Aí eu mostrei o cetro. Não tem o tempo. O tempo não é real. Aí quando eu mostrei o cetro, o guardião falou, ok, pode passar. Aí ele abriu a porta e nós pudemos passar. Não é interessante? Aqui, nesse mundo aqui, nessa dimensão, eu ainda não tenho o cetro. Mas naquela dimensão que meu pai interno foi me buscar, eu tinha. E ele ficou ali. E daí, é lógico que quando porque a gente tem vamos chamar de depósito, não é uma palavra muito legal, assim. Arquivo, acho que é uma palavra legal.
nós temos o arquivo, né? E quando nós fomos até lá buscar o cetro, o guardião do arquivo falou assim, olha... Aí, beleza. Aí o guardião do arquivo falou assim, ó, eu vou emprestar, tá? Mas é temporário. A minha paridade falou, ok, tá tudo bem. Porque a gente precisava passar por aquela prova. E como eu ainda não tinha o cetro, agora, nesse exato momento, ele precisou usar esse artifício do futuro. Não é interessante? Achei fantástico esse artifício do futuro. Né? E daí, seguimos. Né? Até chegar a Sirius B. Daí chegamos a Sirius B, aí teve que fazer toda uma negociação para a nave pousar lá. Não é assim, vou chegando, vou pousar, não é assim. Teve que fazer toda uma negociação, tal, falar exatamente o que a gente ia fazer lá, etc, etc, etc. Né? Aí beleza, aí conseguimos descer, tá? E fomos escoltados lá para dentro. Bom, qual que era o objetivo de estar ali? O objetivo era muito simples. Eu fui lá buscar alguma coisa que é, né, do ser que eu sou. Então, fui conversar com o chefão lá. Nome do cara, Mago Negro Cósmico. Olha que chamado. Cara, é mago. Aí eu falei assim, eu aqui na minha ingenuidade de Gilberto, tá? Não na consciência que eu estava, mas na minha ingenuidade de Gilberto. Eu falei assim, pô, mas será que esse cara é o orgulho, né? Será que é a inveja, a cobiça? Quem que é esse cara, né? Fiquei assim, né? A criança do Gilberto perguntando, né? Mas será que por acaso é um traidor, né? É o Caifás, né? Sei lá, é o Judas, é o Pedro. Quem que é esse cara? É o Pilato, né? Aí meu pai interferiu, fica quieto aí. Esses já caíram. Esse aqui é outra coisa. Eu falei, putz. E agora, né? Quem que é esse cara, né? Como assim outra coisa? Outra coisa. Então já estou dando a dica para vocês que tem outra coisa. Né? E daí ele falou assim, esse aqui é o irmão do seu pai. Esse é o Sete. Olha que amado. Fui lá visitar o próprio Sete em pessoa, assim. Nossa, mas pensa num sujeito esquisito. Assim, fora da nossa realidade, né? Totalmente diferente da nossa estrutura aqui. Aí eu falei assim, e aí, pai, o que a gente vai usar, né? Vamos usar chaves, vamos usar espada, assim, né? Aquela coisa de sempre usar algum instrumento. Ele falou, aqui não tem briga. Como assim não tem briga? Eu estou acostumado a ir, né, pular com os dois pés no peito, né? Como assim, né? Não tem briga? Ele falou, não. Aqui é tudo negociação. Falei, então tá. Daí assim, mas como é que negocia? Ele falou assim, ó, cruza os braços aí, tipo estilo egípcio, né? Cruza os braços aí e deixa comigo. E ele foi negociando com o sujeito. Negociando aqui, negociando ali e tal. E o sujeito ia abrindo umas caixinhas assim, né? Aquelas caixinhas abriam e saíam umas coisas lá de dentro, assim, tipo, parecia cobras e lagartas, uns negócios esquisitos lá, pedras, coisas que ficaram presas lá dentro, assim, né? Magia negra, não é? Então, é isso que é a magia negra. Elas são guardadas em umas caixinhas assim, e aqui saía uma, depois saía outra, depois saía outra, depois saía outra, e a minha função era só abrir as caixinhas, né? Com a chave, evidente, né? Não era uma luta, era só abrir a caixinha. Abre com essa, abre com essa, abre com essa. E fui abrindo as caixinhas, fui abrindo. Daí, acabou as caixinhas, né? Daí aquele sujeito falou, não tenho mais nada contra você. Você pode passar. Eu achei que tinha acabado, né? Que acabou as caixinhas. Ele falou, não. Agora você vai buscar o que produziu essas caixinhas. Né? Aí eu fui atrás desse elemento, desse mago negro cósmico que existia em mim, em alguma parte do meu sistema aqui. Uma representação desse Sirius B dentro de mim. Porque nós temos a representação de todo o universo dentro de nós. Do Sol, da Terra, de Vênus, de Marte. Assim, todo o sistema representado dentro de nós. Se a gente avança a consciência, nós temos uma representação de toda a galáxia dentro de nós. E se a gente avança a consciência, nós temos uma representação de todo o cosmos dentro de nós. Tá? Então essa representação estava dentro de mim. E eu fui localizando aqui e acendeu lá no estômago. Então, tá aí, tá no estômago. Olha a importância do jejum. Né? Então, quando a gente faz jejum, a gente vai trabalhar com qual energia, basicamente?
né? Estômago, intestino, esse sistema aqui. Então, esses elementos a gente consegue pegá-los, né, em determinado momento, só com uma quantidade enorme de jejuns, né? Vamos ver a história dos grandes iniciados que passaram pelo planeta. Um fez 40 dias, outro fez 80 dias, enfim, é assim. Esses iniciados, quando eles estavam passando por essas fases, eles precisavam do jejum. Por quê? Porque aquele elemento que ele precisava buscar dentro dele estava com a referência estômago. Tá? Então esse é o grande lance do jejum. Ele dá essa capacidade da gente produzir superações. Tá? E por que eles assim não conseguiram me atingir hoje? Porque eu recebi a visita do mestre, uns 15 dias atrás, mais ou menos, falando: olha, Gilberto, você vai precisar usar o decreto morte e ressurreição assim, assim, assim. Falei: ok, mestre Hilarion. Falei: ok, vou fazer do jeitinho que o senhor está me ensinando. E foi matemático. Do jeitinho que ele me ensinou, eu pude passar as provas hoje. Assim. Então os mestres estão de olho na gente. Estão ajudando a gente, pode ter certeza. Eles estão ajudando o tempo todo. Né? Tá gravando ali? Tá? Então, essa informação às vezes chega para vocês no íntimo de vocês, né? Ou alguém fala para vocês: olha, faz tal coisa. Aí você pega, consulta o seu íntimo, lógico, né? Fala: deixa eu ver se isso aqui é importante para mim. Vai lá e faz. Tá? Bom, final da história. Chegamos diante desse sujeito, né? Na classificação interna, porque todos nós temos uma classificação interna, né? Então é chamado de mago negro, demônio, enfim, tem todas essas nomenclaturas, né? Eu sei que era um elemento extremamente antigo, muito, muito, muito antigo, né? Que uma entidade assim, né? De 4 camadas. E daí todas as chaves conhecidas foram utilizadas no procedimento de morte desse elemento. Não só a preta e a branca, mas a vermelha, a verde, a azul, a violeta, etc. Então, para vocês terem uma ideia da complexidade que era esse elemento, eliminar esse elemento. E nas 3 primeiras camadas, eu de fato estava no comando, eu me sentia ali no comando, né? E quando a gente chegou, isso foi na 9ª Sinfonia, não sei se vocês perceberam, tocou ela inteira hoje, né? Percebeu sim. Isso, então, a 9ª Sinfonia tocou inteirinha. Mais de 1 hora de pega, né, para se chegar a esse sujeito. Aí na última etapa, que era o coração mesmo, que tudo no universo tem coração, inclusive as entidades também têm coração, né? E aquele primeiro negociador lá, ele ficou surpreso comigo. Porque eu reverenciei o Deus que estava dentro dele. Ele falou: como é que você está fazendo isso? Eu falei: está aí no seu coração, estou vendo, ó, é vermelho, o seu íntimo é vermelho. Ele falou: nossa, eu já tinha até me esquecido disso. Aquele demônio tem um íntimo. Então todos têm um íntimo, né? E ele falou: ó, poucos conseguem fazer isso, porque a maioria se assusta e sai correndo. Mas eu reverenciei aquele íntimo que estava diante de mim, mesmo que a figura dele fosse horrível, né? Pelos nossos padrões, mas lá para eles é normal, tá? Bom, para concluir a história, no momento que nós chegamos no coração dessa entidade, que eu estava segurando as 2 chaves, aí o próprio Horus veio e encaixou em mim. Então daí já não era mais eu segurando a chave, era o próprio Horus. E quem que é o Horus? O Horus é o filho de Sírius. O filho de Sírius é o próprio Horus. E Horus é sinônimo de Cristo, né? Então, no Egito se chamava Horus. Agora, na nossa cultura, né, cristã, se chama Cristo. Tá? Vários nomes para a mesma designação. E que não é o nome de uma pessoa, é um título. Tá? Então, naquele momento, me foi concedido, por alguns instantes, né, o título de Horus para poder... Aí, quando eu virei a chave, não era eu, Gilberto, virando a chave, era o próprio Horus virando a chave. Aí aquela entidade explodiu. E eu escutei assim: nova. Super nova. Eu vi a explosão de Sirius B. Voltei no tempo e vi a explosão de Sirius B.
E quando ela explode construindo componentes químicos. Né? Aquela explosão é gigantesca, numa temperatura absurda e numa pressão gigantesca. Tudo é absurdo ali, quando uma supernova explode. Aí ela constitui os elementos mais pesados. Aonde estão esses elementos mais pesados? Aqui. Aqui. Aí. Bom, e aí? Essa é a nossa história. A origem de tudo. Né? Esses átomos que nos constituem. Essa é a história da nossa criação. Interessante isso. Me foi revelado isso e eu tive autorização de falar isso para vocês. Então, de certa forma, somos filhos desse sistema de Sirius, tá? Pelo menos os nossos átomos e esse planeta é, né? É claro que esse planeta foi formado em outro lugar, depois ele foi trazido para cá. Então, uma espécie de reboque cósmico, né? Aí quando ele vem para cá, ele aqui, né, no lugar que tem o planeta Terra, já tinha essa lua aqui, né? A lua já estava lá, e esse planeta Terra estava vindo de fora. Aí, isso na formação do sistema solar, aí eles se chocam, né, uma batida mesmo, né, um choque planetário. Todo o material genético, orgânico, a água, tudo que ia fazer parte daquele planeta original, chamado Terra-Lua, vem para a Terra. Então, o planeta Terra, ele é ao mesmo tempo de Sirius e ao mesmo tempo daqui. Uma mistura de duas forças cósmicas. Então, o planeta Terra, ele tem essa característica. E assim, os nossos átomos também vieram para cá. Olha que coisa interessante. Então, estava certo, é uma hora, né? Os deuses atômicos. Beleza? Então, essa é uma história bem esclarecedora, pelo menos para mim. Eu senti essa clareza dentro de mim. Bom, e por que essa experiência foi tão significativa? Porque não era possível realizar o jejum se eu tivesse essa frequência dentro de mim. Essa frequência não vai ser permitida nesse jejum. Então ela precisava morrer dentro de mim, desaparecer, para que eu fosse capacitado para poder fazer o jejum. Então você vê que Sirius está trabalhando dentro de nós. Essa estrela magnífica que traz como figuras aqui, pelo menos egípcias que a gente conhece, o Horus, o Anubis. O Anubis esteve presente. O Anubis veio e falou: estou com você, vamos junto. E fomos junto. Entrou com a gente e foi junto. Então, assim, a lei se cumpriu. Quando o Anubis chega para falar ou fazer alguma coisa com a gente, é porque a lei está se cumprindo. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é o cumprimento da lei. Certinho. Achei muito interessante o guardião naquela dimensão, né, que a gente estava. O guardião tinha um aparelho assim que ele testava a minha capacidade, né? Daí ele falou: para você passar daqui para frente só se você tiver 100%. Aí ele colocou assim, né, aquele aparelhinho, mediu assim, não deu 100%. Aí meu pai interno falou assim: relaxa, ele aguenta, né? que meu pai interno também pega firme comigo assim, né? Não tá 100% ainda. Não, mas ele vai dar um jeito. Ele faz jejum ali, ele se vira. Então é assim. Então, compartilhando um pouquinho dessa experiência aí com vocês, para vocês entenderem como que é um processo de iniciação. Eu acho interessante conversar com vocês sobre isso, porque daqui a pouco vocês estão vivendo essas experiências. Não é única minha. É uma experiência que vocês vão poder viver e ficar registrada aí. De repente, uma pessoa no futuro vai estar passando por processos parecidos e fica um registro, fica ali alguma coisa que pode indicar um caminho. De repente a pessoa está passando uma dificuldade muito grande e não sabe o que fazer naquele momento. É igual alguns me procuraram hoje: estou passando um apuro. Aí imediatamente já veio a solução. Agora é as chaves, segura elas aí, vai firme e não solta. Né? Até a Lê veio conversar comigo, eu estava com a mão fechada assim, né? Daí ela veio: o negócio da música, tá? E eu com a mão fechada assim. Daí eu fui mostrar uma coisa na tela assim, daí veio para mim: não, abre a mão. Segura isso aí.
Daí eu mostrei, essa aqui, vai você com o dedão assim. Porque naquele momento não dava mesmo para soltar a chave. Porque a qualquer instante aquela coisa poderia vir, porque essas coisas que a gente lida, elas agem de uma maneira assim, difícil de prever. Então a hora que aquela coisa se aproxima, você precisa estar pronto. E essas chaves aqui, elas são nossa principal defesa. A chave de alfa é a chave ômega e alfa, né? E a gente utilizou nos decretos, elas estavam lá presentes. Então, quando a gente integra o nosso coração com as chaves, a gente consegue acessá-las. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Foi uma experiência linda, tá? E abro para perguntas aí. Quem que está na vez, será? Eu tô na vez. Tá. Elô, vai, vamos começar aqui. Por que você precisou de 5 pessoas para ir junto? Uma ótima pergunta, né? Bom, me parece que é tipo escolta armada. Entendi. Entendeu? Não dá pra chegar na cova do bandido assim, né? De mão limpa, né? Você foi de bonde. Eu fui lá de escolta armada. Né? Entendi. Uma ótima representação. Mas dentro de mim me pareceu essa sensação, sabe? De eu estar sendo escoltado, assim, de ter uma proteção. Foi a sensação que eu tive. Quem mais? Gilberto, a chave, quando você falou de usar a chave no início, eu lembro que ela era para abrir os arquivos e a gente poder ver e ter acesso. Mas ela também, na hora que você abre, já limpa? Ou eu preciso fazer a renúncia ou o resgate depois? Não, você usou a chave, já era. É a chave da vida, né? Você está com a chave da vida é a própria energia da vida. Então ali já tem a vibração daquilo que cria e destrói. Né? Por isso que fala, eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu matei uma pessoa alguma vez. E aí, eu criei um contrato com essa pessoa porque eu tirei a liberdade dela e legítima. E pra mim tá ruim isso, eu não sei se faz sentido. Como eu tirei a vida dela, agora ela meio que tirou a liberdade. Então, para isso existe o resgate, né? Porque se a gente tira a ação, não tem necessidade da reação. Então você durante a semana, você vai fazendo resgate com aquela pessoa até o processo kármico se dissolver. Aí ela não tem mais contrato com você, nem você com ela. Os nossos, inclusive, é interessante você falar isso, porque na nossa viagem daqui até lá, uma pancada de contratos eu fui eliminando, né? Como é que a gente faz a eliminação do contrato? No contrato tem a nossa assinatura, né? Aí você faz a assinatura ao contrário. Vai puxando a tinta. Eles ficam doidos com isso. Por quê? Porque o contrato perde a validade. Aí você vai... E o contrato queima. Então esse é o Deus que existe dentro de você. Tanto faz para frente ou para trás no tempo. Se ele assinou o contrato assim, ele tira assim. Entendeu? Simples. Né? Só que é claro que você vai precisar ter a energia equivalente para fazer isso. Né? Então esses contratos que foram eliminados daqui até Sirius B é porque eu já tinha ali minhas moedinhas cósmicas, né? Para bancar aquilo. Porque tudo é dinheiro, tudo é financeiro no universo. Tanto é que as negociações lá que meu pai interno fazia com aquela entidade era tudo com caixa. Né? Aí eu fiquei me sentindo igual, sabe o Harry Potter, quando ele vai lá no lugar lá que é um cofre, e ele abre assim, tem um monte de moeda de ouro. Não sei se vocês já viram. Que o Harry Potter é órfão, né? Então, o pai dele e a mãe dele morreram e ele achou que ele estava sem dinheiro nenhum. Aí ele vai lá e fala, não, você é muito rico. Mas como assim muito rico? Aí abre o cofre e é um monte de moeda de ouro, assim, né? Então eu me senti daquele jeito, né? O meu pai interno abrindo o cofre e falou, não, passa aqui, isso aqui, isso aqui. Não, tá assim, fala, beleza. Então é bem interessante esse processo. Essas moedas cósmicas é uma conquista sua. No momento que você entender, né, isso precisa entender, tá? A energia sexual, né, e começar a transmutá-la, você vai ver que essas moedas cósmicas começam a fluir
de maneira como se fosse uma cachoeira assim dentro do nosso sistema, tá? E o contrário também é verdadeiro. Você perde a energia, daí perde essa qualidade. Então por isso que isso é muito importante. Bem, Ô, Gilberto, você falou que quando a gente integra alfa e ômega com o chakra do coração, a gente tem acesso às chaves. Se fizer esse exercício em casa, a gente tem acesso às chaves também? Ou Sim. é só válido aqui? não, o exercício está aí para você fazer e ter acesso. O que é aberto aqui está aberto. Entendeu? Tudo que é ensinado aqui está aberto para qualquer um fazer em qualquer momento, a qualquer hora. Eu consigo ter acesso a elas, então, mesmo sem o exercício em casa? Se você conseguir chegar nessa mesma vibração que nós chegamos hoje, aí você consegue acesso a elas. Entendeu? Porque essa é uma pergunta muito boa assim, e muito válida. Como que eu acesso aquilo que eu tenho direito, meus potenciais divinos? Eu acesso pela minha vibração. Se a minha vibração vai subindo, aí eu vou acessando. Então, olha que coisa interessante, o exemplo do cajado. Eu não tinha acesso a ele nesse momento, mas no futuro eu tinha. Então, foi feito um movimento energético do futuro. Eu fui temporariamente transportado para o futuro, ou o futuro veio para mim, não sei. Alguma coisa assim. Minha vibração subiu e o cajado apareceu na minha mão. Aí o guardião ficou satisfeito. Né? Então tem umas coisas assim nesse mundo espiritual que transcendem o nosso... Isso é uma coisa importante vocês entenderem. Tá? Por isso que eu falo, ó, toma cuidado com o cabeção, que o cabeção engana muito. Vai pelo coração. Gilberto, você fala sobre a energia de grupo que a gente gera aqui, né, e o quanto de liberação que a gente acaba produzindo numa sessão como a que a gente faz aqui. E a minha pergunta barra compartilhando também o que eu senti, mas perguntando até para confirmar o que eu senti. Que quando você foi contando a história do que aconteceu com você hoje na sessão, e eu fui lembrando de lugares que eu visitei dentro de mim, que aparentemente não tinha a ver com o que você estava descrevendo. Mas aí, ouvindo você, eu falei, resumindo a história, os resgates de cada um aqui na sessão ia unindo forças para que tudo que estava sendo conduzido, por exemplo, nessa experiência grandiosa que você... Porque pela ligação energética a gente entende muito e muito tempo, e, enfim, da coisa cósmica toda, e foi muito claro isso, assim, de como que a gente estava conduzindo tudo isso todos juntos, independente do 5 ou do... Não, ali o 5 é a escolta armada, assim, pelo menos no meu sentido. E ainda numa esfera maior, esse grupo esse grupo que eu digo, as pessoas que estão aqui mesmo, né? Como uma fatia microcósmica, assim, do resto de todo mundo. Então, nós somos aqueles que iniciam o processo. Nós estamos começando, né? Então, é como eu falo, começa comigo, depois segue com vocês. Então, esse ensinamento nesse momento sou eu que estou passando para vocês, ficando registrado e dando essas orientações. Mas daqui a pouco vocês estão vivendo isso dentro de vocês e estão, de alguma forma, passando isso para frente, divulgando do seu jeito, né? Cada um aqui tem um ser dentro de si que é Deus mesmo. Então, um pode ir que nem você, pelo caminho da música, o outro pelo caminho da arte, o outro vai pelo caminho dos cristais, né? O outro vai pelo caminho da divulgação mesmo, essa coisa de transmitir verbalmente, igual eu faço, escrevendo livros, etc. O outro vai por outro caminho, da constelação, que funciona muito bem, né? Então, assim, tem tantos caminhos que a gente pode seguir, de forma que a gente pode auxiliar o nosso próximo, né, nosso ser humano. Então, o que acontece comigo é uma espécie de ensinamento que vocês podem utilizar futuramente. De repente, em algum momento, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, vocês estão passando uma cena parecida. Eu falo, nossa, parece que o Gilberto falou esse negócio aqui. Deixa eu ver lá nos vídeos dele, deixa eu ver lá no livro, deixa eu ver, sei lá,
aqui nos artigos, aí achei, ele falou esse aqui, esse aqui que eu vivi. Então é mais ou menos isso que acontece comigo. Quando eu leio um livro assim, né, eu falo, nossa, que interessante, eu já vivi isso aqui. Então aquele autor está me confirmando uma coisa que eu vivi dentro de mim. Tá? Então é muito legal isso que você está falando. Então eu falei alguma experiência minha que eu vivi dentro de mim e você percebeu que existe uma sintonia. Agora aqui na sessão é bem isso mesmo. Nós fazemos uma energia de grupo, ela é temporária, né? Então ela se estabelece no momento da sessão e todos nós trabalhamos como se fosse um único corpo. Né? Um único corpo, assim, a sessão é um corpo. E daí essa energia de grupo tanto nos favorece quanto é utilizada para fazer algo. Né? Então essa energia de grupo é que dá essa potência de fazer uma viagem dessa, fazer uma experiência dessa. Né? Então é por isso que eu sempre estou agradecendo vocês. Olha, esse trabalho não daria para fazer sozinho. Esse trabalho é um trabalho que é feito em grupo. Mesmo aqueles que estão chegando pela primeira vez. Ele estava lá, ele participou. O íntimo dele era exatamente aquela pecinha do quebra-cabeça que precisava ser colocado naquele lugar para fazer a coisa funcionar. Quanto tempo a gente tentou hoje a energia? Do Gronion? Deu quase 1 hora, né, que foi a 9ª Sinfonia. Foi bom, né? Foi bom, foi bom. Subiu de 33 para 40, de 40 para 1 hora. Então, você vê que as sessões elas estão evoluindo energeticamente. E se vocês pegarem aquele ganchinho que eu dei para vocês, né, é claro que se vocês quiserem, né, de vir para a sessão de jejum, aí vocês vão ver como que a coisa funciona legal. Né? Então, se você, por exemplo, é só uma dica, tá? Não é uma obrigação, né? Nada que eu falo é obrigação, você faz se você quiser, tá bom? Então, a ideia é assim, ó, vamos supor, hoje a gente serviu chá por volta das 2 horas. Então, eu paro de comer, né? Então, na sexta-feira ali pelas 2 horas, eu concluo meu processo de comida e bebida e fico 24 horas sem comer e beber nada e venho aqui para a sessão. A primeira coisa que eu coloco na boca é um copinho de chá. Vale a pena essa experiência. É boa, hein? Vale a pena. E daí a gente não fica susceptível à atuação dessas entidades, tá? Porque nosso corpo está limpo. Observe uma coisa muito importante. Se vocês olharem no meu manual do jejum de 2022, eu faço uma passagem de um livro chamado Evangelho Essênio da Paz. Nessa passagem tem um texto, né, que é atribuído a Jesus Cristo. E lá ele fala o seguinte, que os demônios de Satanás, eles colocam no nosso próprio corpo, né, as suas marcas. E quando, é claro que é uma linguagem mística, mas vamos interpretar, né? Quando nós estamos diante de Deus, Deus faz essa leitura dessas marcas que o Satanás colocou na gente. Né? E daí, como que a gente escapa disso? Daí lá no texto está isso também, tá? Para cada dia, a dia é 24 horas, tá? Para cada 24 horas que você faz de jejum, sem comer e sem beber nada, então os anjos de Deus apagam 1 ano de marcas que a gente tem. Um dia por 1 ano. Bom negócio, não é assim? Isso é misericórdia, tá? Então, aí está a misericórdia. Esse texto é extraído do Evangelho Essênio da Paz, tá? Que são escritos em aramaico antigo, que foram traduzidos há muito tempo. Em outra época, no começo do século passado, era até um best-seller, assim, muita gente leu. Hoje parece que esqueceram ele. Mas ele é muito importante. Se vocês quiserem ler esse livro, tem lá no meu site. Tá? Ele é extraordinário, assim. A percepção que a gente tem de Jesus o Cristo por aquele livro é totalmente diferente. Tá? Então, assim, Jesus o Cristo é aquele do planeta, né? Desse sistema aqui. Então, ele é o Senhor aqui. Ele é o maior iniciado solar aqui no planeta. Mas existem outros iniciados solares em outros lugares, em outros sistemas, em outros planetas. Tá? Então é muito importante a gente conhecer essa estrutura, né, de iniciações, né, dos mestres. Então,
Aqui no planeta, sim. Aqui no planeta é como se o planeta fosse uma universidade, ele seria o reitor. Vamos pensar assim nessa analogia, né? Mas fora do planeta também existe hierarquia também para ele. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Não? Então isso é uma coisa importante da gente entender. Tá? Então esse universo é cheio de hierarquia, cheio de finanças, cheio de negociações. Né? Você vê com esse sujeito lá das trevas, né? Não tem briga. Foi negócio. Nessa hora eu lembrei da música que fala se não acha a esperança nessa terra, tá? Vive nas estrelas e só quando os homens voltarem a ser irmãos. Isso, exatamente. E é isso, não tem inimigo, somos todos irmãos, é tudo na alçada do Pai e a gente tem que se resolver e uma hora achar esse caminho. Essa vontade de um brigar com o outro, essa sede de sangue, ela é implantada. Então nós, né, por conta dessa infelicidade do destino, ou por conta das nossas próprias produções, nós saímos de 4D e descemos para 3D. Mas no 4D tem certas entidades que adoram manipular o ser humano, porque elas querem mexer com a energia da vida. E essas entidades ficam manipulando mesmo o ser humano. E como que elas fazem para manipular o ser humano? Elas pegam energias de 2D, ou seja, da segunda dimensão, né, e joga para dentro do ser humano. Quais são essas energias que estão abaixo aqui? Todas essas grotescas, raiva, ira, ódio, inveja, cobiça, etc., elas ficam disponíveis. Então essas entidades sabem manipular a energia. Então eles ficam jogando como se fossem iscas, né? E no momento que uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? A pessoa chega para mim e fala um monte de coisa, né? Sei lá, me xinga de tudo quanto é nome, enfim. Ele faz uma agressão verbal. No momento que eu me identifico com a cena, quer dizer, eu me identifico com o agressor, né? E eu vou sentir raiva dele. Essa é a isca. Entendeu? Aí sentir raiva, daí o que acontece? Essas naves, são naves, tá? Elas se aproximam assim, elas são pequenas, né? Tem as grandes também, mas elas se aproximam assim e começam a emitir radiação naquela pessoa. Começa a emitir radiação assim. E daí vai produzindo o quê? Sintonia e ressonância. Lembra da história do violão? Tum, 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 tum. Daí a pessoa começa a crescer a raiva dentro dela. Começa a crescer a raiva, ela fica com muita raiva, que ela quer pular um peito daquela pessoa e quer arrebentar ela e tal. E pode ir vias de fato ou não, depende muito, né, do caso. Mas enfim, aí o que acontece? Depois daquela cena toda horrorosa que aconteceu, de repente uma briga, uma discussão, etc. Tal, aquelas naves recolhem aquele material, entendeu? Recolhem aquele material e saem felizes da vida. O ser humano foi só um ratinho de laboratório. Aí o cara fica, o que eu fiz? Desculpa. Isso, daí o sujeito, nossa, fiquei cego de raiva. Ficou mesmo, né? Então, é por isso que eu falo para vocês que essa crua realidade que nós vivemos, ela é muito difícil. Porque no mundo hoje, a infelicidade geral é ser ratinho de laboratório. Ser vítima dessas entidades. E você pode observar como elas são fortes. Elas injetam no pensamento, injetam no sentimento, elas movimentam o corpo da pessoa. A pessoa chega a ficar, no caso da raiva, a pessoa chega a ficar vermelha, assim, né? Chega a ficar vermelha, o olho fica vermelho e tal. Essas substâncias estão sendo injetadas na pessoa. E a pessoa não está percebendo. Né? Esses são os venenos desses elementos 4D. Bom, aí nós temos acima deles, nós temos os pleiadianos, que são de 5D. Aí os pleiadianos, eles já têm uma percepção melhor dessa questão e eles ficam fazendo o outro lado da questão, né? Ajudando a gente na questão, por exemplo, do perdão, da compreensão, da consolação, né? Entendeu? Fazendo ali esses ajustes energéticos. Mas isso é uma etapa. Tem uma etapa mais superior, que é a da casa do 6D, sexta dimensão. Aí é esse que nós acessamos hoje. Aí já entra uma outra dimensão, que é a dimensão do Cristo.
Nessa dimensão do Cristo, aí não tem conversa. Aí aquilo que é defeito tem que, ó, não dá para servir a dois senhores. Então, quando a gente traz a lei da renúncia, é dessa dimensão que ela está vindo. Entendeu? Quando a gente traz a lei do perdão, é dessa dimensão que ela está vindo. Por isso esses instrumentos precisam ser feitos da maneira como eles foram construídos. Vocês observaram que eu trago sempre por escrito? Já fizeram essa pergunta? Por que ele traz sempre por escrito? Para que não escape nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nada. Nem por mim, que eu estou lendo. Né? Então, tanto eu que construí o decreto, né, quanto vocês que estão ali lendo ou me escutando, estão fazendo corretamente, certinho, letra por letra, vírgula por vírgula, tudo ali. Para que aquela sintonia seja tipo do raio laser, assim, fininho. Né? Então, assim, vocês têm todo o direito de usar esse material, ensinar para os outros, né, divulgar, é tudo livre. Mas é muito importante ensinar direito. Né? Então, façam a experiência de levar por escrito. Ou manda o PDF. Né? Ó, o PDF está aqui, eu estou te mandando o PDF, faz desse jeito aí. Né? Porque já aconteceu de uma pessoa tentar ensinar e não dar conta. Porque não estava por escrito, se enroscou no meio do caminho, não funcionou. Lógico, é uma questão de matemática. Né? Você tem o Y e o X lá, se você mudar a configuração, já era. Você muda você pega uma fórmula matemática, e essa é uma fórmula matemática bem complexa. Aí você muda um sinal lá de mais para um sinal de menos. Pronto, você acabou com a fórmula matemática. Aquela não vai funcionar mais. Então é isso que a gente está vivendo. Estruturas, tanto espirituais quanto materiais, baseadas numa ciência cósmica. Esses decretos que eu trago para vocês é tudo ciência. Só que é uma ciência desconhecida da ciência daqui. É uma ciência cósmica. Então vem de outras dimensões. Inclusive o meu livro que eu escrevi, ele veio do futuro. Uns 50 anos mais ou menos. Então essa percepção, que se vocês entendem o meu livro, quer dizer que a consciência de vocês já está sendo projetada para o futuro. Então vocês estão bem adiantadinhos. Né? Tem pessoa que pega o meu livro e fala, nossa, não estou entendendo nada, larga para lá. Porque é que ele não conseguiu ainda. Ele não acelerou o processo dele para atingir essas capacidades. Tá? Então, tem muitas coisas que a gente traz para vocês que é do futuro. Mas como assim do futuro? Bom, o que eu sou. Tanto aqui, quanto no futuro, quanto no passado. Então, essa experiência que eu contei para vocês, eu acho que ilustra bem certinho como é que funciona essa coisa. Uma pergunta que eu acho bastante interessante é assim, bom, se a gente pode manipular essa questão de passado, presente e futuro, por que eu já não viro mestre aqui, agora? Não é assim? Não é uma boa pergunta? E o que está faltando? Isso. Aí. Outra pergunta que eu me fiz também é se o tempo e o espaço não existe, por que o pai botou a gente nessa experiência toda? Para mim não era mais fácil que deixar os fiarados, fica de boa aqui na casa do pai. Essa pergunta é uma pergunta excelente. Essa pergunta foi respondida em umas sessões passadas. Nós temos período de dia e noite na galáxia. Não sei se você se recorda dessa explicação. Então, assim, o nosso Sol, junto com os seus sistemas, tá? Ele vai dar uma volta em torno de Alcione. E assim ele vai cumprir todo o zodíaco. 26 mil anos. Desses 26 mil anos, tem 2 momentos de 2 mil anos que ele passa pela luz. Tá? Que é um facho luminoso de fótons, né? Super energizados que Alcione emite. Então ele passou ali naqueles 2 mil anos, tudo se revela, fica tudo iluminado, é como se a divindade estivesse de volta. A gente sai do facho de 2 mil anos, é como se tudo se apagasse, estamos nas trevas do universo. Mas por que será que é assim? Para a gente aprender. Então a gente aprende nas trevas, revela na luz. Aprende nas trevas, revela na luz. É um ciclo eterno. Ai, gente. Roberto, a gente fica 22 mil anos nas trevas, então? Isso, são 26 mil anos o ciclo, né, completo, que é o tempo da precessão dos equinócios. Né? Então, o planeta Terra tem um eixo, não é certo? Esse eixo, ao longo de 26 mil anos, ele faz um giro assim. Esse giro corresponde também ao giro do sistema solar em torno de Alcione. Então, são 26 mil anos.
Então você tira 2 mais 2, você tira 4. Então são 22 mil anos nas trevas e 4 mil anos na luz. Então você tem um ciclo ali de 11 anos nas trevas, 2 mil anos de luz. Depois você tem outro ciclo de 11 mil anos nas trevas, 2 mil anos na luz. O último ciclo da luz foi quando construíram as pirâmides. Daí apagaram a lâmpada e... Aí floresceu a civilização egípcia, floresceu outras civilizações, né, muito iluminadas, e depois apagou a luz, e daí a vibração foi descendo. Agora já começou de novo. Então essa vibração, né, de Alcione, ela já está entrando. Então entrou Plutão, entrou alguns planetas maiores, né? E daí está entrando, ela vai entrar de pouquinho assim. Quando o sistema, acredito eu, pela minha investigação, ali por 2062 deve estar entrando quase que tudo do sistema solar, né? Porque o sistema solar e ela não é assim no mesmo plano, é assim, sabe? Então é diferente, o plano é diferente, não entra todos ao mesmo tempo, né? E daí entra um pouquinho nesse ano, ou no outro ano entra mais um pouquinho, no outro ano, até que uma hora ela entra definitiva e fica o sistema solar inteirinho, com todos os planetas, tudo dentro dos anéis de Alcione. Aí vem a luz definitiva. Bom, o que acontece nesse momento? Desperta os 12 sentidos. Nós voltamos a ser o nosso original, o nosso modelo original. Bom, e quem não está preparado? Complica. Então, vocês podem entender que essas sessões que a gente faz, nada mais é do que um treinamento. Então, assim, meu papel de instrutor é falar assim, vamos, já viu aquele preparador físico que vai, mais um abdominal, mais uma flexão de braço, beleza, isso, vai mais um pouquinho. Então, minha função é essa, só tipo preparador físico, né? Então, paga 10. Isso. Não, tá de castigo, paga 10. Certo. Cada entrada na luz, novamente, depois desses 11 mil anos, é uma criação da nova raça? Não. Mas é um novo começo. Coincidiu de ter nascido do Egito. Isso, dá uma zerada ali no sistema, né? Assim, em termos de raça, como eu já falei para vocês, em termos de raça, né? Em termos de raça, nós temos, pelo menos que eu conheço, 7 programadas para o planeta, do qual já foram 5, a nossa é a 5ª, né? Então nós temos ali a primeira raça que nem tinha corpo, era protoplasmática, então eram como se fossem células grandes assim no mar, eram bem diferentes. A hiperbórea já tinha corpo, a gente tinha um corpite assim, só que a gente vivia nas regiões polares, tá? E não sentia frio, apesar de usar roupa e tal, mas nós não tínhamos ainda o sexo, masculino e feminino. Nesse período, os corpos eram clonados, tá? Então, esses seres que nós somos, com capacidade tecnológica cósmica, eles clonavam a si mesmos para habitar esse mundo hiperbóreo, tá? Por isso, nunca vai ter registro disso no mundo, porque não tem fóssil. Mas tá? a gente pode acessar memória? Pode, lógico que pode acessar a memória. Você pode acessar, porque as memórias são suas. Essa civilização, ela floresceu no 4D. A nossa nave fica no 5D. Né? Então, é uma nave de 5ª dimensão. Aí, é sempre assim, a manifestação vem para a dimensão de baixo. Então, uma nave de 5D, né? que a gente pode chamar de campo mental, o todo é mental, né? Assim, ela projeta, então, essas vidas, né? Todo tipo de vida no 4D. E algumas vidas raramente vêm para o 3D. Você pode observar que no sistema solar só tem planeta Terra, os outros não são habitáveis no 3D, mas é habitável no 4D. Eu queria fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, hoje foi feito um exercício que vocês acessaram a chave da vida. A chave da vida, ela está sempre aí à nossa disposição, desde o dia que a gente trouxe ela aqui à disposição. Teve aquela outra sessão também que teve a chave da vida. Eu queria saber se tem uma diferença dessas chaves, dessa forma de utilização através dessas sessões, ou quando você faz as pazes com o sexo, que daí você conquista ela de fato. É a mesma coisa? Não tem diferença?
Tem uma diferença. A diferença é assim. Aqui você tem ela emprestada por um tempo. Quando você faz a sua prática, você conquista ela dentro de você. Aí ela está presente na sua vida a qualquer momento. Entendeu? Isso aqui é tipo uma amostra, é uma forma de Isso, uma amostra grátis. aqui é emprestado, né? Então o ser que você é, pela energia que você tem nesse momento, consegue te emprestar ela por minutos ou horas, né? Até que você conquiste ela, certo? Então as chaves da vida, de fato, elas são conquistadas assim, através da transmutação, da alquimia, né? É do nosso trabalho interno. A gente precisa atingir, a nossa energia precisa atingir a vibração do chakra que fica aqui, ó, mais ou menos um palmo. Acima da cabeça tem um chakra aqui em cima, né, que é o chakra alfa, e do ossinho do cóccix aqui, mais ou menos um palmo assim, tem um chakra ômega. Então quando a nossa energia está correndo pela coluna, né, com uma alta vibração, então, e isso acontece depois de muitos anos de trabalho, sabe? Muitos anos mesmo. E sem perder, nunca perder, tá? Porque é assim, né? Os mestres da fraternidade branca nunca perdem energia. O outro lado, que a gente chama de, né, magos negros, sempre perdem. Então, daí, chegando ali na quinta iniciação, a iniciação do corpo físico, vital, né, astral, mental, e conquistando a sua alma, então você atinge, né, chega no direito de conhecer alfa e ômega por você mesmo. E utilizar as chaves a qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja. Tá? Essa é uma conquista. E daí elas vão ficar à sua disposição até que um dia elas ficam de fato na sua mão ali. A qualquer lugar, que nem hoje que eu estava falando, né? A qualquer lugar que eu vou ali, né? Eu posso apresentar para o guardião. Ó, tá aqui, né? Tá aqui a outra chave. Então, assim, esses guardiões, eles fiscalizam todo o universo. Em todos os lugares tem guardião. Inclusive dentro de nós, guardião nos ouvidos, nos olhos, no nariz, guardiões do sexo, né? Então, se você ativa o guardião do sexo, por exemplo, ele vai te informar quando você está com perigo de perder energia. É muito interessante ativar esse guardião, né? Então, o elemental que faz isso é o elemental do cedro. Você pode meditar no elemental do cedro, né, e pedir ajuda dele. E o elemental da maçã é o que faz o contrário. Por isso que na Bíblia está lá que Adão e Eva comeram a maçã. É porque o elemental da maçã ele abre o canal de saída e fecha o canal de subida. Tudo é magia elemental. Vocês podem ter certeza que eu vou ensinar para vocês aqui, é tudo magia elemental. Tá? Então a gente pode meditar no elemental do cedro e falar para ele, né, abrir esse canal de subida para a energia fluir para cima, né, fluir no sentido ascendente. E aí? Concluímos? Você falou do pentagrama na sua mão, né? Quando eu faço o decreto, eu visualizo mesmo ele na minha mão. A gente tem ele mesmo? Então, o ser que você é, tem. Entendeu? A gente é instrumento. Então, assim, toda vez que a gente se valoriza de qualquer forma, a gente escorrega. Então, quem que é o Gilberto? Esse ser daqui que está falando com você? Um instrumento. Entendeu? Inclusive, essa foi uma das provas que eu passei hoje, né? Aquele elemento queria me supervalorizar. Porque você é isso, porque você é aquilo, você é aquilo, né? Aí a gente vai lá no mestre dos mestres, né? No professor dos professores, no instrutor dos instrutores. E o que ele fala? Não tentarás o Senhor teu Deus, não é assim? Então, quem eu sou? Só um instrumento. Daí aquela coisa... Gilberto, já era. É assim que passa. antes do exercício, eu tive uma percepção. Eu tive que nós estávamos em uma catedral azul. O que é essa catedral? Então, no seu caso em particular, o azul está sempre presente nas suas experiências, né? Então, essa é a sua catedral. É a sua catedral. A cor do Hércules é azul. Legal, né? Ô Gilberto, só um negocinho, quando você fala que a chave é emprestada aqui na sessão, você está emprestando cada um do seu próprio ser. A chave
Isso, elas não são minhas, elas são de alfa e ômega. Eu sou a peça, entendeu? Eu falo, ajuda esse povo aí que eles estão precisando. Outra pergunta, quando no início da sessão você falou que alfa e ômega estavam presentes, eles estavam presentes aqui? Sim. Eles estavam presentes em outra dimensão aqui, mas Isso. assim, eles estavam se manifestando em pessoas? Isso, é que assim, como a gente é corpo, né, a gente tem essa coisa da matéria, então fica, a sensação é que tudo precisa se manifestar como matéria, não é assim? Então alfa e ômega vieram aqui, será que dá para dar um abraço neles, né? Não é assim, tá? Eles estão aqui em outra dimensão, aí cabe a você acessar qual dimensão que eles estão. Se é na 4D, se é na 5D, se é na 6D, se é na 7D, vai até a 9. Entendeu? Então, tem muita dimensão aí pra gente acessar. Por favor, se eu quero fazer um comentário. Pode? Eu, particularmente, sempre, desde quando eu pedi, né, para que Deus me trouxesse a prova de que Ele existe, fica sempre uma necessidade de ouvir mesmo Deus, que Ele falasse comigo, né? E aí essa coisa me acompanhando todos esses anos. E hoje ali, devido aos processos que eu passei essa semana, eu cheguei num extremo, assim, com a história com Deus, né? E vi o baita do elemento, que foi esse que você citou aí, que você estava contando. Daí você até me ajudou a entender todo o processo que eu vivia ali, né? Mas eu pedia para que Deus falasse comigo, né? Aí de repente eu falei, mas Deus fala, né? E aí aquela minha fala foi uma experiência assim muito diferente. A minha fala, mentalmente, eu falava assim, Deus fala? Deus fala comigo? Deus fala comigo? Aí foi virando acho que minha própria consciência foi virando assim, e eu fui me vendo. E a minha fala era eu mesma. Era Deus. Era Deus falando. E aí eu falei, caramba! A sua experiência é fantástica, porque assim, nem sempre eu consigo ser claro nessa questão de Deus, né? Mas eu vou contar uma experiência, acho que essa experiência pode ilustrar um pouco do que é essa coisa de Deus. Então, logo que eu comecei com o chá, já comecei ali com o jejum também, já comecei com as experiências que chama Violeta. Então, essa experiência tem 20 anos. E eu fui subindo nessas dimensões. Fui subindo, porque eu queria encontrar Deus, né? Qual que é o objetivo de a gente beber o chá? Eu quero ver quem que é esse Deus aí, né? Na minha percepção, naquele momento, era alguma coisa que eu tinha que viajar para algum lugar e conhecer. Né? Muito diferente da percepção que eu tenho hoje, né? Que não tem nada de viajar, está aqui dentro mesmo. Então, no momento que eu achar dentro de mim, eu achei. Mas naquela minha percepção, eu estava viajando nas dimensões. E fui subindo. Assim, até onde eu consegui subir, eu subi. Né? Aí eu cheguei lá, naquele suposto Deus. Né? Cheguei assim, olhei assim, era eu mesmo. Aí eu falei, você é Deus? Ele falou, sou. Aí eu falei, ó, tudo isso aqui que eu conquistei é seu, Tó, eu não quero nada, é tudo de Deus. Ele falou assim, não, é seu, Tó, leva de volta. Que coisa interessante, Deus é Deus no plural, Deus, né? Deus. Né? É doar no plural. Então, assim, é tudo seu, pode levar. Que coisa impressionante isso. Então, eu simplesmente achei a mim mesmo naquela experiência. Então, é por isso que essa coisa das religiões hoje, de falar de alguma coisa externa, não funciona. Aí você fala assim, nossa, mas tem o cara que é o Deus. Tem. É só você olhar no espelho. Olhou no espelho, você achou. Não, mas eu não me reconheço como Deus. É claro, nós nos sentimos filhos pródigos. Assim, a gente foi lá e se sujou um monte, se enlameamos todo. E agora a gente precisa voltar para a casa do Pai. Tem que tomar banho. Tem que tomar banho. Né? Mas a ideia, né, que inclusive essa parábola é uma
na minha opinião, uma das mais bonitas. Quando o filho pródigo volta, que ele bate lá na casa do pai, tudo arrebentado, e o pai abre a porta, ele só abraça o filho, bem, vamos tomar um banho, vamos comer, tá tudo certo. Não tem essa coisa de julgar, criticar ou condenar. Essa coisa de julgar, criticar ou condenar é a coisa do ego. É ele que bate na gente. Bate e pisa daqui, pisa no pescoço e tal. E por quê? Porque a gente permite. E por que a gente permite? Porque a gente está na postura da vítima, na postura da culpa. Não é assim? Esses são os artifícios do orgulho. Vai prestando atenção nesse cara. O cara da mentira, o cara da ilusão, né? Ele é chamado de o príncipe desse mundo. Imagina? Né? Porque ele realmente coloca qualquer um no sapato, no sentido ilusório da coisa. Ele joga a pessoa tanto para baixo quanto para cima. Né? Ele faz a pessoa se sentir tão mal que ela vai procurar um médico e um psiquiatra, e o médico enche aquela pessoa de remédio. Né? Qual que é a estratégia? Bom, se o sujeito está entupido de remédio, ele não vai me reconhecer. E a ilusão fica mais interessante. Ô, Gilberto, né? aproveitando isso que você está falando da ilusão, eu estava ali no meu processo e eu já venho observando que a palavra orgulho, ela não se encaixa mais quando eu quero fazer uma renúncia, ou um resgate, enfim. O orgulho esse nome, orgulho, não se encaixa. Aí, ali ficou mais evidente, porque aí expandiu, né, minhas percepções, ficou mais evidente que realmente esse nome não se encaixava. Aí o nome que se encaixou foi ilusão. Ilusão, e ótimo. Aí eu pude fazer a entrega. Então, esse cara que a gente visitou hoje, né, esse mago negro cósmico, ele é o mestre das ilusões. Né? Então, ele produz ilusões. Né? Ele é uma espécie de gerador de ilusões. Né? E mais um detalhe, que a partir desse momento que eu fiz a entrega da ilusão, me concederam uma informação, que é sobre relaxar. E aí essa informação veio assim, eu não devo relaxar totalmente, comigo mesma e nem com os outros. Eu devo sempre ficar em estado de alerta mesmo. Tá tudo bem, estou relaxado no meu corpo, mas isso é físico, inclusive, mental, emocional, em todos os sentidos. Esse é o estado de alerta mesmo. O estado de alerta é o estado de autoobservação. Então, se você fica em estado de alerta, você fica em estado de autoobservação. Quando você interage com uma pessoa, qualquer pessoa, normalmente as pessoas mais próximas, filhos, marido, esposa, enfim, né? Você vai perceber algum estranhamento naquela conexão energética, não importa com quem. Esse estranhamento vai te dar a dica, olha, é tal elemento que está atuando, um resgate que eu preciso fazer, etc. Isso vale para qualquer pessoa em qualquer lugar. Normalmente as intensidades são mais grandes, são maiores dentro da família. Tá? No entanto, isso pode acontecer aqui na sessão. De repente a gente olha para a pessoa do lado e fala, nossa, tem um resgate com aquela pessoa. Não é? Já aconteceu aqui na sessão, a pessoa chegou aqui. Já aconteceu aqui na sessão da pessoa vir aqui conversar comigo, né? E falou assim, Gilberto, estou sentindo isso. E eles falaram, resgate, precisa fazer com aquela pessoa. Às vezes era até comigo. Já aconteceu também de ser um resgate comigo. Então esse processo nosso que a gente está vivendo aqui é o efeito espelho. Então a gente olha no outro e reconhece o que tem dentro da gente. Olha no outro e reconhece o que tem dentro da gente. Se nós formos fazendo esse bate-bola, a gente evolui rápido, a gente muda o nosso status rápido dentro de nós. Até quebrar o espelho. Até quebrar o espelho. Porque tudo é duplo, né? Assim, a lei da polaridade. Até deixar de ser. Ô Gilberto, você foi pro futuro, né? Eu tive uma experiência muito forte hoje de ir ao passado. A gente sempre vai nas sessões, né? Mas hoje foi muito interessante, foi muito grandioso, assim. E aí eu lembrei de você falando, porque um dia eu estava lá que ele escreveu o artigo do Eu Sou, aí veio uma história linda. Aí eu perguntei a fonte, né? Aí eu peguei e lembrei disso, falei, mas tá, e essa história, é isso, né? Eu queria uma confirmação. Aí eu me vi, sem o tempo e espaço, eu me vi lá no Egito sendo transportado para cá. E aí eu estava acordando lá. Eu estava acordando lá e acordando aqui, e ao mesmo tempo assim,
Que experiência Foi linda. muito doido. Muito linda a sua Eu experiência, acho fantástica. E aí foi falando assim, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. E eu tava com umas coisas na mão, que depois eu quero falar particularmente. E eu tive que segurar aquelas coisas e sustentar elas, e aí eu pude assumir aquele lugar, sabe? Então, essa iniciação que você teve no Egito agora é sua por direito. É exatamente isso. Era uma iniciação que eu estava vivendo lá e que estava tudo programado para que esse dia acontecesse. Isso mesmo, tá. Tudo. E aí, A gente está cumprindo a agenda. e era o ressuscitar, né, a mumificação, assim, a múmia que eu voltei para... A gente tinha uma agenda, assim, uma coisa certinha, organizadinha, assim, né? E eu já tive a oportunidade de ver essa agenda, né? Então, eu vi coisas assim, de 20 anos atrás, eu vi coisas que estão acontecendo hoje. E já vi coisas que vai acontecer para frente. Esses dias atrás eu estava numa experiência andando na Terra, que é um exercício que eu ensino, né? Da energia Ascoquim, decreto Ascoquim. E eu estava lá fazendo as minhas caminhadas e tal, aí mudou a minha frequência assim, a mesma sensação do chá, mesma sensação, andar na Terra é um negócio impressionante. Né? Depois de um tempo que você aprende a lidar com aquela energia, você tem uma sensação parecida com o chá, assim, você fica alta frequência. Aí eu me vi 12 anos no futuro, assim, já assinando uns papéis, assim, né? Daí eu falei, ué, o que é isso? Eu sempre pergunto pro meu íntimo, né? Eu falo, o que é isso? Ele falou, não, isso aqui é o nosso futuro, nós já estamos ajeitando aqui. Assim, gente, a gente pode ver tanto o passado quanto o futuro. Essa coisa do meu pai interno ter me levado para o futuro e trazido a vibração, eu já achei fantástica. Mas quando o Horus segurou ali, né? Ele literalmente, eu fiquei vestido, né, com ele, aquela cabeça de pássaro, né? Eu senti ela aqui, assim, estava em mim, assim, né? Então, eu era o próprio Horus ali. Quando a gente colocou a chave ali e girou, que eu escutei a palavra nova, eu vi a estrela explodindo. Então, aquilo aconteceu quantos bilhões de anos atrás? 4, 5, não sei. Então, é um passado tão distante que é difícil até de quantificar. Então, a gente pode ir para o passado e para o futuro, assim, nessas experiências. O espiritual depende só da dimensão que você está acessando. Então, você está eu não consegui fazer tal coisa, tal doutrina fala isso, tal religião fala aquilo, porque eles estão acessando só uma frequência. Eles só estão ali no 4D, por exemplo. Mas e se eu for para o 5D? Aí eu vou ter uma percepção mais ampliada. E se eu for para o 6D? Mais ampliada ainda. E para o 7D? Então, assim, nós podemos perceber o universo de acordo com da dimensão que a gente está. Uma pergunta que eu acho que encaixa legal nesse momento. Bom, se a gente pode ter todas essas percepções e o nosso ser vem dessas dimensões, por que vem aqui nessa terceira dimensão? Porque para nós gerarmos a energia necessária e suficiente para chegar ao 9D, nós precisamos fazer o quê? Descer para o 9D inferior. Para subir precisa descer. É uma lei cósmica. Essa descida que a gente está, então, esse filtro do jejum, então, eu me sinto numa descida infinita. É para depois do jejum subir também? Infinito? Isso, Você já brincou na piscina e pulou do trampolim? Hã? Que você vai lá correndo e bate o pé no trampolim, pega impulso e vai. Né? É uma delícia, né? E daí tem até, a gente pode complementar essa experiência que você bate, vai lá, você pulou bem alto, você vai lá no fundão, aí você bate o pé no fundo da piscina e sobe. Né? É mais ou menos isso que a gente fez aqui. Né? Essa piscina aqui é bem funda. Olha, pelas investigações que eu já fiz, esse é um dos únicos planetas que proporciona essa experiência. Ele foi muito bem construído e o ser que está aqui, né, o Melquisedeque, foi muito bem preparado, muito bem capacitado para aguentar essa experiência aqui. Que essa experiência não é para qualquer um, não. Mesmo um ser planetário igual esse, precisa dar conta dessa experiência. Porque você vê, olha o tipo de contaminação que nós, seres humanos, estamos fazendo para o planeta. Se nós fôssemos olhar assim, fazer uma comparação entre um corpo e um patógeno, né, um agente que ataca o
o ser humano seria tipo patógeno, seria tipo a doença para o corpo, porque ele agride, né, violentamente o planeta. Tudo bem, a gente usa carro, é movido a gasolina, a gente precisa dele, mas vamos pensar, quem que deu o direito para nós, seres humanos, de furar um poço e extrair petróleo lá? Não é? Não é assim? Quem que deu-nos direito de jogar o lixão lá no mar? Isso aqui é o corpo de um ser. Nós não estamos vivendo em simbiose com o planeta, né? E essa falta de conexão com Gaia é que está gerando todos os BOs da humanidade. Então, esses BOs vêm por conta da manipulação. Essa manipulação desses seres, porque no universo tem tanto o lado A quanto o lado B. Onde tem muita luz, tem muitas trevas. Do lado de Sirius A, que representa Osíris, tem o seu irmão, né? Sirius B, que representa Sete. Né? O caos e a ordem vivendo ali num espacinho, né, de 2 estrelas. Então, se isso é cósmico, isso também é planetário. Tem que marcar uma constelação com a Fer para resolver isso aí. Nós estamos ouvindo o tio, tem que ouvir o pai. Né? Então essa maneira como a gente olha o nosso planeta é uma maneira predatória, agressiva. Nós não estamos respeitando esse corpo. Então, essa postura precisa mudar na nova raça. E vai mudar. Por isso, né, essa leva vai precisar limpar. Gilberto, só uma coisa sobre percepção. Esse despertar que o André relatou aconteceu comigo na primeira sessão diferente, que foi o despertar da consciência. E aí eu achei que aquilo já ia ficar instalado, assim. Mas hoje eu tive um novo. Então, de algum modo, eu me vi também dentro da curva lá, para ser cruzado, tudo. De algum modo, isso vai acontecendo em camadas? Sempre em camadas. Sempre. Deixa eu só ver como é que está a energia. A minha posição aqui diante de vocês é de estar à disposição, sempre. O que vocês quiserem perguntar, o que vocês entenderem que é adequado. Mas eu sei, cada um de vocês tem compromisso, tem família, então, se vocês, né, quiserem ir embora, tá tudo bem. Não existe uma obrigação de me escutar, não, tá? Mas eu me sinto muito bem falando dessas experiências e trazendo esse esclarecimento para vocês. Tá? Mas a pergunta da Lê, eu acho importante a gente responder. É por camadas mesmo. Então, vocês imaginem uma camada tipo cebola, que você gosta da cebola, não? Estou me reconciliando com então, pode ser o couve também, né? Alface americana, vamos melhorar, né? Alface americana. Repolho, né? Então, assim, a gente sabe que é por camada. Cada camada que você tira, você está mais próximo de você mesmo. Então, literalmente, a gente precisa descascar a nós mesmos. Só que nós estamos tão acostumados a escutar esse eu isso, eu aquilo outro, a gente não consegue mais perceber a diferença da manipulação e do nosso pensamento sadio. Né? Isso é uma coisa muito importante que vocês precisam assim, prestar bastante atenção. Porque esses elementos densos da 4D, eles chegam para nós e falam, eu isso, eu aquilo outro. Eles estão sempre usando a primeira pessoa. Né, esse cenário que o ser humano vive, para eles, é um prato feito isso aqui. Eles extraem energia dos seres humanos, assim, tipo vampiros mesmo. Eles colocam ali o canudinho no pescoço e chupa à vontade. Tá? Chupa, principalmente a questão da energia sexual. Se a energia sexual não fosse tão importante, por que será que quando a gente quer mudar o sistema, ou a gente quer mudar a maneira de atuar, né, com a energia sexual, o sistema nos agride? Você pode observar. Eu estou no meu início, estou começando. Tal. Já vem sonho disso, sonho daquilo, pensamento, arquivo. Eu começo a passar apurado. Está no meu artigo lá chamado Defesa Energética, é o primeiro parágrafo. Daí nós precisamos entrar com as defesas. Aí vamos para a defesa da conjuração, a defesa do belilim, vamos entrando com as defesas. Então, se a energia sexual não fosse a pedra de tropeço, como ela é, né, Iesod, né, na Cabala,
Se ela não fosse a pedra de tropeço, por que quando a gente quer se movimentar essa energia, a gente passa tanto apuro? Então, eu venho falando isso para vocês constantemente. O termômetro, né, como é que eu meço a temperatura dessa coisa? Quando eu mexo numa coisa que vale a pena. Aí a coisa reage. A hora que reage, você fala, opa, achei. É aqui mesmo. É ali que eu vou mexer. Só que aí você vai precisar ter a sua força de vontade, intensidade para mexer ali, porque ela vai continuar reagindo. E vai continuar reagindo. Então vai ser aquele jogo de xadrez. Sabe aquela coisa do cabo de guerra? Puxa de cá, puxa de lá, puxa de cá. E daí vê quem ganha. Quem ganha é quem tem mais energia. É simples assim. Tá? Então, no momento que eu me capacito, tenho energia, sou capaz de movimentar, aí eu pego aquele cabo de guerra e puxo. Falo, não, é meu. Entendeu? E faço a transmutação daquilo. Aí vocês vão perceber que esses contratos, igual ela falou, né? Esses contratos vão sendo assim, ó, sai um, sai outro, sai outro. Eu vi centenas, para até chegar em Sirius B, centenas de contratos sendo queimados. Né? Então, assim, é assim que funciona. Tá? Ô Gilberto, eu queria compartilhar uma coisa, mas ao mesmo tempo tem uma pergunta embutida, que é o seguinte, essa coisa da percepção do tempo, voltando um pouco para isso, e de como a gente percebe as coisas, nossa capacidade de percepção de dimensões e tudo mais. Eu estava vivendo uma experiência em que eu estava vendo a primeira centelha divina que foi trazida para a Terra. Só que aí eu comecei a questionar o que eu estava vendo. E faz um tempo que eu estou sentindo que as minhas experiências estão ficando cada vez menos visuais. Eu vejo muita coisa ainda, mas elas estão cada vez menos visuais. E por um segundo eu comecei a pensar que isso fosse um problema. Ah, preciso ver, tem que ver, tem que ver. E aí as experiências estão me ensinando a confiar no sentir. O que eu estou querendo dizer? Que nem sempre o símbolo que a gente está vendo, ele corresponde ao nível de consciência da vibração que a gente está acessando. Porque às vezes o nosso conhecimento é limitado aqui. O André, as minhas referências históricas e tudo mais, o meu conhecimento científico, ele é limitado. Mas o ser que eu sou pode trazer para mim compreensões que transcendem o conhecimento limitado do André. Isso é claro para nós, né? Então, eu estava vendo, aí você falou do hiperbóreo e tudo, eu sinto que era alguma coisa por aí que eu estava acessando, porém eu via como se fosse um macaco, mas não um macaco, tipo uma coisa muito pré-histórica, assim, sendo deixado aqui na Terra, e ele tinha essa missão de iniciar tudo isso que a gente viveu aqui agora, e de se procriar e tal. Mas eu entendo que o que eu vi, não necessariamente foi assim que aconteceu, sabe, as formas, esse ser que eu vi. Mas a vibração foi muito reta e muito certeira, assim, de quando tudo começou, assim, Então, esse processo que você está trazendo é uma interpretação daquilo que você é capaz de ver com a luz que você está projetando. Então, lembra que eu expliquei sobre clarividência? Clarividência é diferente do olho. Então, nós temos essa luz, ela está iluminando o ambiente, aí essa luz vai lá no fundo do olho, ela faz, né, uma excitação lá da retina, então isso transmite para o cérebro, então isso é a nossa visão. Essa é a visão aqui, 3D. Mas a visão, as visões internas, a clarividência é diferente. Atrás desse osso aqui tem uma glândula pituitária, então essa glândula pituitária ela vai funcionar como se fosse um farol. Ela precisa projetar a luz para que eu veja. Então eu quero ver aqui, eu quero ver o que tem dentro do chá, quero ver os átomos, essa é a clarividência. Aí a luz precisa projetar e eu preciso ter luz suficiente para ver. Se a minha própria luz não clarear, eu não vejo. Entendeu? Agora, quem está na fase de desenvolvimento, essa luz, além de ter pouca potência, o cristal está um pouco sujo. Quem que suja esse cristal? O ego. Qual? Mentira. Isso, porque vai contra o pai. Entendeu? Então, toda vez que você eliminar elementos do orgulho, da mentira, da ilusão, da vaidade, ou qualquer outro sinônimo que você encontrar para essa criatura aí, para essa entidade, você vai limpando esses cristais. Aí a sua clarividência vai ficando melhor, aí você vai conseguindo ver, de fato, o que aconteceu de verdade. Até ela ficar totalmente branca. Quando ela fica 100% branca, é instalado um cristal assim, fica um cristal mesmo, Cristo. Né? Então esse chakra está cristificado. Então a gente pode cristificar partes do nosso corpo
até que um dia a gente se torne o próprio Cristo em manifestação. Então você cristifica esse, vai cristificando, né? Parte do seu corpo. Então essa é o que vem depois da lei da renúncia, que é a cristificação elemental. Por isso que eu ensino a cristificação elemental. Porque quando você faz a renúncia, o elemental está livre. Ele não tem mais nenhum tipo de apego em relação àquele elemento denso que ele viveu. Mas ele só está no 5D. Ele só está na dimensão da alma. Né? E como é que eu faço para pegar esse elemental e jogar lá para o 9D? Cristifico ele. Por isso que eu ensino a cristificação. Então a cristificação o que é? Você, com o seu próprio esforço diário de renúncias após renúncias, vai reconquistando os seus elementais. Os seus mesmos. Né? Olha, eu tenho uns 20 elementais aqui, que legal. Eu vos cristifico, elementais, em nome de Cristo. Aí eles... Mas toda vez que você faz, eles vão ficando tipo guardadinho lá, daí você vem, faz, leva, manda uma leva? Isso. Não é que eles ficam guardadinhos lá, eles ficam guardadinhos aqui, é você mesmo. Mas eles, por exemplo, se eu deixei um tempinho sem cristificar, eles estão ficando lá. Isso, né? Eles ficam no arquivo. Eles ficam lá no que eu estou chamando de arquivo, no corpo causal. O corpo causal é um arquivo, tem gavetas, tem uns negócios assim, né? Ele é uma esfera. O corpo causal ele não tem assim, né, braço, tá? Ele é esférico. Então a gente entra no corpo causal e lá tem os nossos irmãos de alma, né? Corpo causal são nossos irmãos de alma. É assim que a gente conhece nossos irmãozinhos, né? A gente pode conhecer eles lá. E lá no corpo causal tem todas as nossas vidas, todas. Desde o dia que a gente nasceu, em algum lugar, em alguma dimensão do espaço, até esse exato instante. Então o corpo causal é uma coisa impressionante, incrível, sim, né? O supercomputador quântico que eles estão querendo inventar aqui é brincadeira de criança perto do corpo causal. Né? É muita coisa. Você imagina, sei lá, quantos bilhões ou trilhões de anos estão guardados ali de informação. De Deus ao pé, né? Então o corpo causal é isso. E o corpo causal você conquista o direito de ir lá no corpo causal na quinta iniciação, que é quando você reconquista a sua alma. É claro que fala assim, mas quanto tempo vai demorar isso? Bom, você vai precisar fazer o seu trabalho diário. Eliminação de defeitos, primeiro fator, né? Segundo fator, transmutação das energias, principalmente sexuais. E o terceiro fator, muito importante também, de ajudar os outros. Fazer um trabalho de fraternidade. Né? E daí você vai reconquistando essas vértebras, a energia vai subindo. Mas quanto tempo demora isso? Depende. Pode ser que você tenha recapitulações. Aí a recapitulação é mais rápida. Você imagina, por exemplo, que você já fez até terminou o terceirão lá, o secundário, né? Aí você quer fazer um vestibular para entrar na faculdade. Bom, mas você ficou um tempo ali sem estudar, 1 ano, 2 anos, aí você vai fazer um cursinho. Naqueles 6 meses, naquele 1 ano de cursinho, você recapitula os seus 10 ou 11 anos de escola, né? Ou 12 anos, né? Você recapitula rapidinho, então em 1 ano você recapitulou 12. Então as iniciações funcionam mais ou menos assim. Não quer dizer que você vai demorar, uma iniciação precisa de 10 anos, não quer dizer que você vai demorar tudo isso. Pode ser que se você se dedicar mesmo, em 1 ano você faz. Daí eu vou para a minha segunda iniciação. Mas essa segunda iniciação, deixa eu ver. Eu tive lá no Egito. Então você vai perseguindo ela, né? Você vai no encontro dela, né? E vai. Essa segunda iniciação poderia demorar muitos anos se fosse a primeira vez que você está fazendo. Mas como não é a primeira vez, você só está recapitulando. Aí chega mais rápido. Aí, de repente, mais 1 ano já faz a segunda também. Né? Bom, aí eu vou para a terceira. A terceira eu nunca fiz. Então aí ela pode ser um pouco mais demorada, porque você nunca fez ela. Né? Então você vai ter essa construção dentro de você. Agora, supondo que você já fez todas. Olha que interessante. Aí você só recapitula todas. Aí vai, rapidão. Né? Rapidão você chega lá. Entendeu? Tem muitos aqui que lá, nesses departamentos superiores, já são mestres. E esses mestres que vocês são, só estão esperando esse corpo estar preparado. Estava falando isso hoje, né? Que a gente estava conversando. Falando isso aqui hoje. Tem alguma parte que é desconhecido? Desconhecido?
Bom, se eu fosse falar assim, para mim, do que é desconhecido, seria o que está além do glória. É completamente desconhecido. Mas como ninguém foi lá, ou passou por ele, então eu me fico tranquilo em relação a isso. Vai ser nós que vai passar esse glória aí uma hora. Mas você é ousado mesmo. Assim. É porque das recapitulações que eu já fiz, eu já consegui ver os 4 Mahavantaras do Sistema Solar. Então, dá para dizer que eu conheço alguma coisa. Né? São 4 existências do Sistema Solar. A existência de hoje, desse Sistema Solar, né? A existência anterior, que é chamada de Terra-Lua, né? Sistema Terra-Lua, que tinha um Sol, só que não era nessa configuração aqui. Nesse lugar que está o planeta Terra, só tinha aquela Lua lá que orbita a gente, estava aqui. Tá? Na configuração anterior, que é chamada de Idade Solar, na Idade Solar viveram os grandes deuses, assim, eles habitavam na Terra. Né? É de lá que vem a história do Monte Olimpo, de Zeus, né? Essa turma toda aí que habitou na Terra. É dessa segunda, esse segundo Mahavantara, a segunda, vamos chamar de vida corpórea, né, do Sistema Solar, né, ou existência do Sistema Solar. E a primeira idade é a idade de Saturno. Né? Isso remonta ao começo do universo. Então, quando tudo estava começando, esses grandes seres cósmicos estavam habitando essa primeira manifestação do Sistema Solar. E o Sol sempre foi Micael ou não? É o corpo dele, né? Então essas 4 encarnações São 4 encarnações corpóreas dele. Né? Então é o Miguel, né? É esse que recebeu a gente aqui. Por favor, eu não posso dormir sem, senão me aguento. A última pergunta, tudo bem? Daí a gente porque a minha sempre é aquela, né? Vai lá, faz então. Do início eu me pergunto aonde é que estão, quem são os arcturianos. Por favor, me fala alguma coisa. Os arcturianos, eles estão na dimensão 6 para 7D e eles trazem a vibração do Cristo. Só que é claro que quando a gente fala em Cristo, a gente lembra de Jesus Cristo, né? Mas você lembra que eu falei que Jesus Cristo é daqui da Terra? Sim. Então Jesus Cristo é o maior iniciado solar do planeta Terra. Né? Então, e aí lá tem outro, entendeu? O Arcturium. O Arcturium esteve presente aqui na época da Atlântida. É um iniciado solar daquela dimensão. Assim como tem Sirius, que é lá do Sistema Solar de Sirius. Eu me identifico com essa. Sempre quando eu ouço, não sei, alguma coisa dentro de mim, os arcturianos, me chamam arcturianos. Os arcturianos, eles estão fazendo um trabalho muito bonito aqui, eles trazem umas codificações de geometria sagrada muito interessantes. Tem umas pessoas que estão trabalhando com isso, são umas mesas assim que eles elaboraram e funciona de uma maneira muito similar à constelação, só que não tem necessidade das pessoas. A constelação é feita com os próprios elementais da natureza, né? Então, são técnicas assim que eu vi como válidas, né? Tem uma pessoa que eu conheço que desenvolve essa técnica, ela me explicou certinho, daí eu fui investigar e eu achei que são válidas. Então, nesse momento nós estamos sendo visitados, por conta desse momento especial que o planeta Terra está vivendo, nós estamos sendo visitados por vários seres de várias localidades. Então, os arcturianos é um povo que está chegando aqui e eles estão particularmente pegando aqueles que são do povo dele. Não sei se você me entendeu. Sim, mas assim, é isso que eu quero saber. Socorro. Então, assim, se a pessoa tem um acesso com arcturianos, então significa que alguma relação ela tem. Aí você vai investigar o que eu te falei, né? Então, assim, nós temos... Por que o nosso acesso com Sirius é tão forte? Por causa dessa história que eu acabei de contar para vocês, né? Então, de alguma forma, nós tínhamos uma conexão com Sirius. E Sirius, né, vai trazer a sua vibração aqui no jejum, já está confirmado. Tá? Então, essa vibração 6D, que a gente limpou o campo, porque essa sessão foi para isso, foi para limpar o campo, então está tudo limpo, tanto dentro de nós quanto fora de nós. Então, todos os átomos aqui estão sabendo que essa limpeza já foi feita.
todos os nossos átomos internos já estão sabendo que essa limpeza foi feita. Então, pode fazer o jejum aí que a gente vem. A gente se faz presente. Então é assim que a divindade se manifesta no mundo. Se a gente prepara o nosso ambiente interno e o ambiente externo, eles vêm. É assim que funciona. Tá? Valeu, gente. Obrigado. Uma excelente semana para vocês.